Saint Seiya Rise of Poseidon, saga oficial completa em 4 volumes. As ondas do mar batem nas rochas. Esse é o Cabo Sounion, onde um grande rei está adormecido. Sob as águas encontra-se a prisão do Cabo Sounion. Nesse lugar surge uma mariposa do mundo dos mortos, a fada, que voa na direção de uma luz. É o tridente de Poseidon que permanece selado por Atena. A mariposa se aproxima da arma divina do Imperador dos Mares. Ela emite uma voz que chama por Poseidon, dizendo que a aparência dele é deprimente e lamenta que esteja na escuridão, impedido de mover um dedo sequer. A alma do deus aprisionado pelo selo de Atena pergunta quem perturba seu sono. Responde também que está apenas descansando, não há motivos para ser ridicularizado, e reconhece aquele que o incomoda. É o deus do mundo dos mortos, Hades, que de fato foi derrotado na Guerra Santa contra Atena. Ele perdeu tudo, seu amado corpo que possuía desde a era mitológica, seu exército formado pelas 108 estrelas malignas, inclusive o submundo que construiu com suas próprias mãos. Porém, mostrará que irá recuperar tudo juntamente com a superfície da Terra. Poseidon vê que Hades continua sendo o mesmo ambicioso de sempre, mas quer saber o que deseja com ele. Hades responde que tem um pedido a fazer. Muito em breve, a Terra receberá uma catástrofe sem precedentes e será levada à destruição, e deseja que Poseidon evite que isso ocorra. O deus dos mares acha muito estranho, afinal foi Hades quem planejou roubar a luz do sol da Terra, levando à escuridão. No final, essa ambição teve o mesmo destino do grande dilúvio que causou. Foi destruída pelos cavaleiros de Atena. Contudo, Hades fala que dessa vez será diferente. Poseidon se surpreende. Os cavaleiros estão envolvidos na destruição do mundo dos mortos. Agora mesmo se encontram vagando em uma dimensão sem céu nem terra. Eles têm a proteção divina de Atena e eventualmente regressarão à Terra. Mas nesse exato momento é como se o mundo estivesse exposto a inimigos externos. Por isso, Hades deixou seu orgulho de lado. Ele rompe parcialmente o selo de Atena. Poseidon pergunta o que está fazendo. Hades acredita que com isso deve se sentir muito mais leve. Assim, o selo começa a se desfazer. Hades revela a Poseidon que as almas dos mortos estão vagando, dentre elas enviará a este mundo por um breve período de tempo aqueles que têm uma conexão entregue pelo destino. Pede que uma vez mais as comande e impeça a ameaça. Poseidon compreende. É uma grande catástrofe que até mesmo Hades teme, mas não pode acreditar naquele que trouxe a destruição à Terra. Porém, Hades explica que dominar é tirar a liberdade dos humanos, não eliminá-los. É devido à vida que há o medo da morte em uma pessoa. Se pergunta se há algo que vale a pena em uma destruição que converte tudo em nada. Assim, a mariposa começa a se retirar. Hades diz adeus a Poseidon e deixa o resto em suas mãos. O tridente começa a brilhar intensamente, levantando as rochas do solo. O selo de Atena desapareceu completamente. Grécia, norte da península da Ática, ruínas de Hamnunte. Nesse lugar ressurge um templo e uma voz ecoa chamando os humanos de estúpidos. Mais uma vez desafiaram os deuses sem saber qual é o seu lugar. Agora que finalmente essas mãos derrubaram os deuses, sua insolência chegou ao limite. Essas são as palavras daquela que observa a chuva de estrelas cadentes no céu, uma deusa alada. Agora ela entregará aos humanos o castigo celestial. Os meteoritos começam a cair na Terra. Isso ocorre em todas as partes do mundo, como Paris e Xangai, incendiando também as florestas da costa oeste dos Estados Unidos. Os mares da Indonésia também são atingidos pelos enormes meteoritos, causando tsunamis. As Nações Unidas declaram estado de emergência e o mundo inteiro se encontra em perigo. China de Ofiuco e Kiki correm. Estão atrás de Nêmesis. China explica que antes de Cristo, nos arredores se encontrava o santuário da deusa da vingança. Faz muito tempo que foi abandonado. Na atualidade só restaram ruínas, mas agora ressurgiu com sua antiga aparência. Kiki entende que todo esse caos e meteoritos são obras de Nêmesis. Não tiveram descanso já que o grande eclipse de Hades terminou há pouco. Estão indo investigar o que está acontecendo até que Sei e seus amigos regressem. Eles são responsáveis pela paz da Terra. De repente, algo chama a atenção de Kiki. A lua está completamente vermelha. Contudo, China percebe que já foram enviados inimigos para lhes darem boas-vindas. Surgem esqueletos com espadas e escudos do solo. Eles rapidamente cercam China e Kiki, que se assusta. Mas
Mas a Amazona de Prata fala que ele deveria estar acostumado com esqueletos, como aqueles que vi em Jamiel. Mesmo que queiram recepcioná-los, China não deseja ficar em um lugar mal assombrado. Quer que mostre sua verdadeira identidade. A mulher cavaleiro ataca. Garras de trovão! Destruindo os esqueletos. Kiki pede que os monstros não o façam rir. Usará a psicocinese que aprendeu com o Sr. Mu, Cavaleiro de Ouro. Ele lança as pedras que golpeiam os esqueletos. Quando pensaram que tinham vencido, se espantam. As caveiras estão flutuando e começam a se montar novamente, cercando os dois guerreiros de Atena. Eles reviveram e são muitos. China se pergunta se são uma ilusão ou marionetes. Quer saber quem está criando isso. Nesse instante, uma música envolve todo o local. China e Kiki se surpreendem e não sabem o que isso significa. É Sorento de Cirene que toca a flauta. Sua escama está danificada desde a última batalha que teve com Shun de Andrômeda no templo submerso de Poseidon. China e Kiki percebem que ele é um Marina. Sorento se apresenta como um dos 7 generais de Poseidon. Diz que passou muito tempo desde o último encontro com os cavaleiros, mas vê que Kiki deve fazer parte do que restou deles. Ele agradece o incômodo que causaram no templo do Reino do Mar. Kiki pergunta se ele é o responsável por fazer surgir esses esqueletos, se não mudou suas intenções desde a última batalha. Mas Sorento destrói um dos inimigos que estava prestes a atacá-lo. Não acredita que esses seres sem alma têm ouvidos para escutá-lo. Portanto, tem certeza que é melhor que desapareçam através de sua melodia da morte. Sorento de Cirene executa sua técnica fatal. Sinfonia final da morte. Os inimigos são destruídos completamente. Kiki fica feliz, não restou mais nenhum deles. Não esperava menos de um general Marina. Está aliviado que tenha retornado para ajudá-los. Mas Sorento ainda não sabe se são inimigos ou aliados. Ele também sentiu toda essa calamidade e apenas foi até lá para ver o que está acontecendo. China percebe que esse assunto então não tem a ver com Poseidon. Sorento revela que o Sr. Julian Solo está passando seus dias tranquilo. Depois da batalha contra Hades, não sentiu nenhum vestígio do grande Poseidon, mas eles são interrompidos por uma voz. O novo inimigo percebe que os ratos que invadiram não são apenas cavaleiros. É por isso que os espartos não tiveram chance alguma. China, Sorento e Kiki se espantam. O inimigo fecha seu punho e ataca os 3 ao mesmo tempo. Eles são lançados contra as rochas e caem no solo. A escama de Sorento se danifica ainda mais e a máscara de China também se quebra. Ele não permitirá que simples humanos coloquem seus pés sujos no santuário de sua deusa. Receberão agora sua sentença. Os invasores são levados ao templo de Nêmesis e estão diante da deusa da vingança sentada em seu trono. Ela observa os cavaleiros de Atena e o Marina de Poseidon. Acha uma visita insolente, mas é típico dos humanos. Sorento não consegue se mover, sente um temor gigantesco, igual quando encontrou Atena no Japão. Não tem dúvidas que é uma imponência divina. Kiki interrompe a deusa perguntando se ela é responsável pela construção daquele templo e a queda de meteoritos por todo o planeta. China segura Kiki tampando sua boca e o chama de tolo, pois assim fará com que percam suas vidas. Sorento pede desculpas à deusa Nêmesis, mas pergunta qual é o motivo de sua aparição. O súdito da deusa se enfurece por um Hellis humano se dirigir à sua divindade, perguntando sobre sua vontade. Contudo, Nêmesis diz a Cadmo, seu guerreiro, que está tudo bem. Seu coração é muito generoso. Responderá Sorento para levar como recordação a outra vida. Ela se levanta dizendo que realmente é Nêmesis, aquela que controla a justiça e o castigo celestial em nome dos pacientes deuses do Olimpo. De fato, despertou devido à grande insolência dos humanos para com os deuses. Não acredita que já se esqueceram. Thanatos, o deus da morte, Hypnos, o deus do sono, e o rei das trevas Hades. Naquela ocasião, os 3 deuses do mundo dos mortos foram derrotados através das mãos humanas. Sem dúvidas, é o maior crime desde que existe o céu e a terra. Kiki, impressionado, diz que Hades queria converter toda a terra em um país da morte. Seiya e os demais apenas lutaram para proteger todos. Nêmesis acredita que um bom ser humano é aquele que aceita em silêncio a morte traçada pelos deuses. Sorento pergunta se é por isso então que fará a humanidade sofrer em nome de Hades, por um pecado cometido por apenas algumas pessoas. Nêmesis não sabe o que ele
ele quer dizer com fazer sofrer. Pede que não se engane. Ergue sua mão para o alto, dizendo para observarem. A cúpula do templo se abre. A lua parece que foi manchada de sangue e está 2 vezes maior. Mas a deusa revela que aquela não é a lua. É sua representação, o asteroide Adrasteia, que irá executar o castigo divino. Ele se aproxima da Terra e em 10 horas, a partir deste momento, se destruirá devido à atração gravitacional da Terra. Se tornará em uma infinidade de fragmentos e cairão incessantemente. A superfície será queimada, os mares irão desaparecer e os humanos serão extintos sem deixar vestígios. Os 3 ficam perplexos. Nêmesis sabe que os cavaleiros derrotaram os deuses para proteger a Terra. Portanto, desaparecer o planeta que devem cuidar é o castigo mais adequado. Ela se vira informando que a conversa acabou. É melhor que se retirem. Nesse momento, houve uma melodia. Sorrento já escutou o suficiente. Não entende como ela acha que podem sair tranquilamente. Todos os seres vivos têm a vontade de viver. Não são submissos ao ponto de esperar sentados pelo fim. Por mais que seja uma punição dos deuses, irão resistir. Nêmesis ordena que ele pare. Pergunta ao general se por acaso deseja apressar o fim, que levaria 10 horas se ficasse calado. Sorrento não vê mais sentido em continuar falando e executa. Clímax final da morte. Entretanto, Sorrento é golpeado por Cadmo e é impedido de aplicar seu ataque contra a deusa. Shin e Kiki avançam para ajudá-lo, mas surgem novos adversários em seu caminho. Eles previnem que precisam ter muito cuidado, do contrário serão eliminados. São garotos tolos por tentar lutar no lugar onde reside uma divindade. Cadmo diz a Sorrento que tomará sua vida agora, já que é isso que deseja. Mas o tridente de Poseidon é cravado no chão, intervindo na execução de Sorrento, surpreendendo os inimigos. A deusa Nêmesis se vira para observar o que aconteceu. Nêmesis reconhece a arma divina. Marina segura o reluzente tridente de seu deus. Sorrento grita para Shin e Kiki segurar seu corpo. Os corpos dos 3 começam a brilhar. Os adversários não conseguem detê-los. Não acreditam que conseguirão escapar. Em instantes, Sorrento, Shin e Kiki desaparecem completamente. Mas Nêmesis não se importa com a fuga. Viu que cortaram o espaço e foram resgatados. Acha isso adorável. No Cabo Sunion, eles estão diante de Julian Solo, que segura o tridente de Poseidon. Sorrento percebe que seu deus despertou. Tudo ocorreu tão rápido. Sorrento vê silhuetas entre os pilares nas ruínas do templo de Poseidon na Terra. Eles dizem que não estão sozinhos. São os generais marinas de Poseidon: Krishna, Canon, Kasa, Io, Isaac e Bayan. Sorrento está impressionado, não é possível. Na batalha anterior, eles perderam suas vidas. Além disso, se pergunta o que ocorreu com suas escamas. Estão reluzindo um brilho escuro profundo. Poseidon sorri, dizendo que com isso todos estão reunidos. Então ordena em nome de Poseidon, o imperador dos mares, que usem todas as suas forças para deter imediatamente a punição da deusa Nêmesis. Abrem-se as cortinas de uma feroz batalha. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Os generais do mar irão retornar do mundo dos mortos. Bayan de cavalo marinho, Io de esquila, Krishna de Crisaor, Isaac de Kraken, Kasa de Linades e Canon de dragão marinho irão ressuscitar por um breve período de tempo para cumprir uma nova missão. E juntos retornarão à Terra uma vez mais. Canon surge na água e se pergunta se tudo isso não passa de um sonho. Ele se assusta com a vestimenta sagrada que está usando. Se lembra que na última batalha confiou a armadura de gêmeos à saga. Ele lutou contra Radamantes, um dos 3 juízes nas profundezas do inferno. Seus corpos foram extintos. Canon não pode acreditar que voltou. E nunca irá se esquecer daquele fatídico lugar que tem uma ligação com ele. Eles se reuniram novamente em nome de Poseidon. A primeira batalha desde que retornaram à Terra irá começar. No passado, Canon retirou o tridente de Poseidon cravado na rocha e o despertou de seu sono profundo. Poseidon, no corpo do jovem Julian Solo, iniciou o castigo divino para purificar a Terra. Canon se reuniu com os generais marinas no templo submarino e travaram uma luta desesperadora com os cavaleiros que salvaram Atena. Bayan se alegra ao ver rostos familiares ao seu lado. Io conta que é a primeira vez na vida que vê fantasmas e controla-se para não rir, afinal são seus companheiros. Krishna pergunta se eles também ouviram a voz daquele que os tirou do abismo e os trouxe novamente para este mundo. Io não tem dúvidas, não foi outro além de Hades, o imperador do mundo dos mortos. Bayan compreende que eles receberam uma vida temporária para servir novamente Poseidon. Kaz está impressionado que realmente retornaram. Isaac fala que de qualquer maneira, não acredita que
que aquele corpo morto tenha se arrependido de alguma coisa. É um mentiroso e não mudará. Todos os generais olham para Canon. Dragão Marinho é o homem que mentiu no passado para todos. É um demônio que planejava governar o mar e a terra manipulando a vontade de Poseidon. Caso o acusa de ser o responsável pela morte inútil deles. E agora foram enviados para lutar. Por isso Canon é odiado por todos. Mas Krishna pede que esperem. Ele estaria mentindo se dissesse que não tem raiva. Mas acima de suas ambições no passado, Canon ajudará na batalha que deverá começar após voltarem do submundo. Aponta a lança de Crisaor na direção de Dragão Marinho e pergunta se sabe a razão pela qual foram ressuscitados agora. Não há necessidade de esconder mais nada. Isaac fala para Canon responder logo a pergunta. Casa quer que ele fale alguma coisa imediatamente, mas Canon permanece em silêncio olhando para baixo. De repente, Julian Solo avisa que não ficarão brigando sem rumo por muito tempo. Os generais marinas estão novamente sob as ordens de Poseidon e nesse momento se encontram com Sorrento, Shin e Kiki. Todos estão juntos novamente. Sorrento está impressionado. Compreende que eles receberam um pedido de Hades. E então Poseidon despertou para deter Nêmesis. Julian Solo diz que é isso mesmo. Essa deusa perversa não sabe nada sobre moderação. Planeja destruir a terra e o mar, extinguindo o mundo através do misterioso asteroide Adastreia, que irá colidir em apenas 10 horas. Tudo será destruído nesse impacto. Portanto, precisam derrotar Nêmesis e salvar o planeta. Io não se esqueceu que da última vez foram os cavaleiros de Atena que atacaram e lutaram no templo submarino. Agora chegou a vez deles iniciarem o ataque. Para Krishna nada muda. Destruirá os inimigos à sua frente. Bayan se pergunta o que ocorrerá primeiro. O fim do mundo ou a breve vida temporária que receberam chegará ao fim. Para Isaac, essa nova vida é muito mais do que isso. Casa pede desculpas a Canon. Mas antes de qualquer coisa, Poseidon entregará algo para seus generais antes de partirem para a batalha decisiva. Ele corta a palma de sua mão. Sabe o quão difícil será para todos se lutarem nesse estado. Então lança seu sangue sobre eles, que receberão suas bênçãos. O sangue de Poseidon penetra as vestimentas concedidas por Hades. Assim podem sentir um grande frescor percorrendo seus corpos. O sangue toca até mesmo a escama destruída de Sorrento. Shin e Kiki observam espantados esse incrível poder. As escamas dos 7 generais marinas foram completamente revividas. Sorrento não sentia há muito tempo sua escama brilhar. Está transbordando poder mais do que antes. Ele se sente muito honrado com essa bênção vinda do Imperador Poseidon. O deus pede que partam. Ele precisa ficar naquele lugar por mais um tempo para se fortalecer. O mar que ocupa 70% da Terra está repleto de seu cosmo. Dessa forma, poderá criar uma enorme barreira que será uma poderosa defesa contra o meteorito. Então pede que sigam em frente. Em breve irá combater Nêmesis ao lado deles. Os 7 generais marinas avançam. No caminho se encontram com o inimigo alado. O guerreiro se prepara para atacar. Krishna será seu oponente. Com a lança de Crisaor, bloqueia o ataque do adversário. Shin e Kiki se lembram de tê-lo visto antes no templo de Nêmesis. Ele já esperava que o golpe do céu fosse repelido pela defesa da lança dourada de Crisaor, o príncipe do mar. É um dos espíritos que protegem Nêmesis, o guerreiro da alma heróica. Belerofonte de Aclis, o detentor das asas prateadas. Ele está lá para eliminar os servos de Poseidon. Sorrento percebe que ele os seguiu após serem teletransportados anteriormente. Krishna pede que seus companheiros se apressem. Não tem muito tempo. Protegerá Poseidon mesmo que custe a sua vida. Belerofonte deseja boa sorte, mas não deixará que fujam. Krishna o distrai com sua lança e os demais marinas avançam. Ele será seu único adversário. Krishna de Crisaor, um dos 7 generais marinas. O inimigo garante que o derrotará e chegará até Poseidon com suas asas celestiais de Pégaso. Os marinas continuam seguindo em frente. Io avisa que faltam cerca de 60 quilômetros até as ruínas de Hamnunte, onde ressurgiu o santuário de Nêmesis. Isso significa um percurso de 30 minutos por terra. Sorrento acredita que haverá mais obstáculos no caminho. Kaz imagina que terá fantasmas por toda parte ao redor do templo. Isaac lembra que eles precisam correr antes que o meteorito se aproxime ainda mais. Baia tem uma sensação estranha. Sorrento também sente que estão andando em círculos, voltando sempre ao mesmo lugar. Nesse momento eles avistam uma fonte que já passaram por ela antes. Agora não há mais dúvidas. Estão sendo impedidos de seguir em frente, forçados a circular um espaço fechado. Se perguntam quem está fazendo isso. Nesse instante surgem inúmeras cobras que os cercam. Baia irá eliminá-las uma a uma. Assopro divino! As cobras desaparecem em um instante com o golpe do cavalo marinho, mas ainda estão aprisionados naquele lugar. Dessa vez, as 6 bestas sagradas que habitam a escama de Esquila irão destruir o labirinto que os prende. Ataque vampiro! Ordena aos morcegos que usem suas ondas ultrassônicas para encontrar a saída. Contudo, os morcegos ficam confusos, pois há algo que está interferindo em seus radares. Agora, Sorrento acredita que seja capaz de solucionar esse mistério. Ao tocar sua flauta, consegue causar rachaduras no espaço. A técnica que os aprisionava finalmente foi destruída, e com
conseguem correr para seu destino. Eles conseguiram graças aos morcegos que foram confundidos, pois podem captar sons inaudíveis de alta frequência, incapazes de serem ouvidos por humanos comuns. Mas uma voz os parabeniza por escaparem de seu labirinto. No entanto, previne que logo os generais Marina serão derrotados, e isso a preenche de felicidade. A inimiga começa a tocar sua harpa, concederá uma morte definitiva a todos. É o espírito de Nêmesis, a guerreira da alma heróica. Terpsícora de música, a detentora do jogo fantasma. Bayan lamenta de ter de levantar seu punho contra uma mulher bonita, mas Io não irá hesitar. Porém, Sorento pede que eles sigam em frente. A fortaleza do inimigo está mais adiante. Sirene começa a tocar sua melodia. Ele cuidará da adversária naquele lugar, pois sua flauta rivaliza com a harpa. Pede que se apressem. No templo de Nêmesis, Cadmo relata à sua senhora que os guerreiros de Poseidon estão se aproximando. Terpsícora e Belerofonte já estão em combate, mas Nêmesis não compreende. Poseidon foi aquele que muitas vezes purificou a terra através de inundações, corrigindo a arrogância dos humanos. Se pergunta por que agora está interferindo na execução divina, mas ela não tem a menor dúvida de que tudo isso é inútil. Os humanos conhecerão o terror da alma heróica de seus espíritos. Com o objetivo de proteger a terra da destruição, o imperador dos oceanos Poseidon despertou do seu sono e se ergueu uma vez mais. No corpo do jovem Julian Solo, usa seus poderes para impedir os planos de Nêmesis, a deusa da vingança. O general Marina versus o guerreiro heróico. A feroz batalha tem início. Krishna de Crisaor diz para se preparar, pois não permitirá que Belerofonte dê um passo a mais na direção de Poseidon. Se o fizer, será destruído através de sua lança dourada. Mas Belerofonte de Acres não teme a expressão severa de Krishna. Irá fazer com que mude agora. Deverá tentar novamente se quiser assustá-lo. Ele desfere: investida nas alturas! A aura de Pégaso surge em suas costas, mas Crisaor não irá desperdiçar as chances de contra-atacar. Sua lança dourada se multiplica e atinge Belerofonte, derrubando sua tiara inesperadamente, mas rapidamente voa, saindo ileso do ataque. Krishna percebe que não adianta falar com ele e desfere: lança relâmpago! Inúmeros raios de luz dourada percorrem na direção do inimigo, mas ele não é atingido. Parece que desapareceu. Krishna percebe algo. Belerofonte está em suas costas. Crisaor não será enganado e continua a desferir os ataques, aumentando a velocidade. Contudo, não é capaz de acertar o adversário e consegue desviar sem receber nenhum dos golpes. Belerofonte sobe facilmente na lança de Crisaor. Lamenta que seus ataques, mesmo rápidos, sejam tão fáceis de esquivar. Para ele é muito simples fazê-lo. Golpeia Krishna. O Marina é lançado para trás. Shin e Kiki se preocupam com ele. Belerofonte debocha do poder dos generais de Poseidon, o imperador dos mares. Mas Krishna se levanta. Não importa quantos chutes fracos receba, não importa quantas vezes caia, a lança dourada recebeu a bênção de Poseidon. Definitivamente chegou o momento de terminar essa batalha. Mas Belerofonte diz para parar. Deve parar de usar orgulhosamente a lança. Do contrário, irá se arrepender. O Marina se enfurece e ataca novamente. O guerreiro de Nêmesis voa pelos ares, escapando do golpe e o alerta que da próxima vez será seu fim. Crisaor gira sua lança e Belerofonte avança. O ataque dos dois guerreiros colidem, emanando um forte brilho. Belerofonte diz adeus a Krishna. Realmente achou um combate interessante. O general começa a sofrer os danos do golpe, mas grita dizendo que ainda não acabou. Mas o servo de Nêmesis não se move. Afirma que de fato já acabou. Esse pesadelo já ocorreu também há muito tempo. Por mais resistente que seja a lança, até diamantes se estilhaçam como uma simples pedra com um golpe de cinzel. O mesmo já ocorreu com a lança dourada nos tempos mitológicos. A lança dourada e a escama de Crisaor são destruídas. No caminho para o templo de Nêmesis, Sorento de Sirene luta contra Terpsícora de música. Ele ataca Sinfonia Final da Morte. A inimiga lança Partida Fantasma. O duelo musical continua. Terpsícora pode muito bem ouvir a voz de Sirene, o lendário monstro marinho que convida os marinheiros para que possa devorá-los. Essa melodia combina muito bem com sua harpa, mas ela não compreende por que deixou seus amigos irem na frente. Acredita que seria melhor se eles atacassem juntos, mas Sorento fala que é muita ingenuidade. Além disso, mesmo que essa batalha seja de vida ou morte, não permitiria que uma mulher lute contra 3 homens. Seria covardia. Terpsícora percebe que ele é tão doce quanto parece, mas não é covarde, apenas arrogante. Não importa para ela se são 3 ou 10 homens. De qualquer maneira, seria muito fácil. Sorento se espanta. Sente os tentáculos com espinhos tocando seu corpo. Não pode mais se mover. Isso quer dizer que o efeito da harpa sobrepujou sua flauta. A guerreira de Nêmesis fala que isso é óbvio. A lira
música desta musa vem desde os tempos mitológicos, quando era combinada com as músicas dos seres lendários nas disputas. Não era superior nem inferior às melodias das sirenes na era mitológica. Mas agora, Sorrento deve desaparecer. Ao ouvir sua doce música que o levará à morte, Sorrento diz que não pode ser derrotado. Precisa encontrar o tom que irá dominar o cérebro da inimiga. Será uma disputa de habilidades contra Terpsícora. De repente, a técnica de Sorrento é detida por uma rajada de vento familiar, que se entrelaça por todo o seu corpo. Terpsícora revela que ele escapou de seu labirinto e também conseguiu resistir à invasão. Agora, sua terceira investida é a lembrança. Ele deve se lembrar do movimento mais aterrorizante do passado, quando ficou entre a vida e a morte. A imagem de Shun é revelada. Não há mais dúvidas. Aquele ar já o derrubou no passado. É a corrente nebulosa de Andrômeda. Terpsícora pergunta o que é de errado com o som da flauta de Sorrento. Se tornou fraco. Sorrento não consegue mais mover seus dedos. Não sabe o que fazer. A inimiga sorri, dizendo que ele morrerá agora. O mais poderoso ataque de Shun de Andrômeda é lançado contra Sorrento de Sirene. Tempestade nebulosa! O general é atingido e sua escama sofre os danos do ataque, até cair no solo. Terpsícora o chama de tolo e avisa que o pior está por vir ainda. Sorrento sente que o dano realmente é real, não foi uma ilusão. A inimiga conta que de fato ele viu uma ilusão, porém, para seu cérebro foi 100% real, enganando seu corpo. Da mesma forma, quando se acredita que farinha é um remédio, como o efeito placebo, não tem dúvidas que os seres humanos inúteis são muito frágeis. Mas Sorrento se ergue perguntando se por acaso ela é diferente. Mesmo que seja uma guerreira dos deuses, também é uma humana. Precisa entender que a punição divina de Nêmesis, através do asteroide, irá destruir tudo, não apenas a Terra e o mundo marinho. Se a queda do meteoro continuar, não haverá nenhuma justiça. Ela mesma não terá escolha. Irá perecer juntamente com todas as vidas. Sorrento quer que ela responda o motivo para emprestar seu poder para algo assim. Terpsícora diz que lamenta. A história não é bem essa. Ela, um dos espíritos, são bem diferentes deles. Krishna não se conforma que sua lança dourada sagrada, famosa por ser indestrutível, foi esmagada. Na mitologia grega, Belerofonte foi o herói que domou Pégaso, o cavalo alado, e exterminou a Quimera, o monstro lendário. E o terrível matador aéreo com certeza é digno de herdar esse nome. O espírito de Nêmesis sorri, começa a gargalhar. Shina, Kiki e Krishna não entendem do que ele está rindo. Belerofonte revela que ele é realmente aquele dos tempos mitológicos. Assim como eles são cavaleiros de Atena e generais marinas de Poseidon, Belerofonte é um dos espíritos de Nêmesis, mas são bem diferentes deles. Eles são os verdadeiros heróis que viveram com os deuses na longínqua era mitológica. Montado em Pégaso, tentou subir aos céus, mas foi atingido pela ira de Zeus, o imperador celestial, que lançou seu raio. À beira da morte, sua vida foi salva pela deusa Nêmesis, que percebeu que ele recebeu a punição divina mesmo tendo realizado grandes feitos. Portanto, ela não permitiu que alguém como ele perdesse sua vida dessa forma. Recebeu a vida eterna ao jurar servi-la. Protegidas desde o passado, suas almas da era mitológica entraram em órbita percorrendo o espaço sideral. Tornaram-se meteoros e caíram no solo. Portanto, são os verdadeiros servos dos deuses. Chegou a hora de mostrar a Krishna o profundo caminho que deve seguir. O espírito eleva seu poder. Shina e Kiki estão perplexos. Podem ver a aura de Pégaso. Mesmo que seja um herói dos tempos mitológicos, Krishna, de todo o seu coração, garante que irá derrotar Belerofonte. Invoca a energia cósmica suprema em seu corpo. A Kundalini irá despertar. Belerofonte lança Devastação divina! Krishna de Crisaura irá aniquilar tudo com a grande luz. Maharoshini! O poder de ambos colidem com uma luz que cobre tudo. Os dois guerreiros permanecem de pé. Porém, em poucos instantes, o general Marina cai no mar diante do Cabo Sunion. Belerofonte acredita que teve uma morte rápida. O corpo de Krishna começa a desaparecer nas águas. Em seus pensamentos, reconhece o temível poder daquele homem, um herói do passado. Sua técnica secreta, Maharoshini, foi vencida tão facilmente. Ele já não consegue ver nem ouvir mais nada, muito menos se mover. Infelizmente, nessa segunda vida que recebeu, parece que não cumprirá sua missão. Se pergunta se irá desaparecer novamente. Ele pede perdão, mas nesse momento se lembra de algo muito importante. A lembrança de sua infância é revelada. Naquele dia em que um garoto acabou de chegar e ficou sentado o dia todo sem treinar ou realizar tarefas, o pequeno Krishna pergunta o que ele está fazendo. Shaka conta que está conversando com os deuses e Buda. Krishna o acha esplêndido, mas agora é a vez de falar com ele. Pergunta até quando ele ficará dormindo
e manda abrir seus olhos. Mas Shaka fala que não é obrigado a fazê-lo. Ouvindo a voz de Buda, entendeu que no atual mundo transitório o barulho está aumentando. Por isso fechou seus olhos. Quando a luz dentro dele vagamente surgir, ainda deverá permanecer em silêncio. O jovem Krishna está ameaçando Shaka. Para ele não importa se é um prodígio. Diz que é melhor abrir os olhos ou terá sua cabeça aberta. Shaka repete que não tem obrigação de fazê-lo. Se aproximando mais, Shaka pergunta a Krishna por que ele finge que irá feri-lo, mesmo não tendo essa intenção. Deseja agora continuar sua meditação. Krishna tenta se lembrar do nome daquela pessoa com um corpo tão magro. Mesmo aqueles que alcançaram a grande iluminação podem rivalizar com um poderoso inimigo se despertar a Kundalini. Shiryu de dragão abriu os olhos para o verdadeiro poder na fronteira entre a vida e a morte. Arriscando tudo, Krishna se lembrou. Mesmo que seu corpo esteja todo destruído, mesmo que esteja arrasado, ainda está vivo. Enquanto viver, a batalha não termina. O general Marina abre seus olhos. Belerofonte derruba China de Ofiuco com seu chute e segura Kiki. Já se cansou deles. Precisa chegar até Poseidon agora mesmo. A Amazona não permitirá que ele avance. Pede que não a subestime, pois é uma guerreira sagrada de Atena, uma mulher cavaleiro. Belerofonte diz que se esse é o caso, tomará sua vida agora. Contudo, surge do mar uma enorme onda, interferindo na execução dos servos de Atena. É Krishna de Crisaor. O contra-ataque começa agora. Krishna se ergue das águas do Cabo Sonion. Belerofonte não consegue acreditar que ele voltou, pois não deveria ser capaz após receber seu golpe. O espírito de Nêmesis se enfurece. Fará com que vá para o outro mundo e não volte nunca mais. Ele voa na direção do general Marina, mas o cosmo de Krishna está muito mais forte que antes, derrubando o inimigo e ferindo. Belerofonte está impressionado. Não compreende como seu cosmo mudou. Está totalmente diferente do anterior. Crisaor se aproxima e reconhece que de fato quase perdeu a vida quando recebeu o ataque de Belerofonte. Porém, no último instante conseguiu despertar seu verdadeiro poder. A escama de Krishna arde como jamais visto antes. Uma reluzente luz azul cobre completamente o corpo do Marina de Poseidon. Belerofonte não entende o que está acontecendo. Uma nova vestimenta despertou no corpo de Krishna de Crisaor. O traje sagrado reluz intensamente, juntamente com uma nova lança dourada. Sorento de Cirene é golpeado por Terpsícora de música. Sua escama está totalmente destruída. Após receber os golpes da poderosa inimiga a serviço da deusa Nêmesis, ela se cansou de brincar usando o Hélice humano e deseja que Sorento desista agora. O general pergunta o que ela quer dizer com essas palavras. A guerreira dos tempos mitológicos revela que é isso mesmo. Sua técnica concedeu carne e osso àquele humano que habita o fundo do coração de Sorento. Em outras palavras, o Marina está sendo derrotado por sua própria mente. Assim, nunca será capaz de vencer. Sorento está impressionado. Agora compreende a situação. Terpsícora deseja que entregue sua vida para ela. Sorento se ergue. Conta que na batalha anterior seus companheiros perderam a vida. Entretanto, retornaram e podem arder seus cosmos uma vez mais. Portanto, Sorento foi o único que sobreviveu e deve superar o medo da morte. Fará tudo o que for preciso para eliminar esse medo do mais profundo de seu coração. E chegou o momento de provar isso nesta batalha. Terpsícora de música se alegra e quer ver se ele realmente será capaz de fazê-lo. Faz Andrômeda desferir novamente o golpe fatal contra Cirene. Tempestade nebulosa! Sorento deve afinar ainda mais com seus ouvidos e fortalecer seu coração. Nada daquilo é real, não passa de ilusão. A música de Sorento começa a neutralizar a melodia de Terpsícora. O som de sua flauta está diferente de antes. A inimiga se espanta e não sabe como ele conseguiu, mas não permitirá que ele a vença. Ela lança Sonata Final Fantasma! O ataque faz Sorento parar de tocar a flauta. A escuridão cobre todo o lugar. Sorento pergunta que lugar é aquele. Terpsícora revela que é um mundo vazio, a escuridão absoluta. A mesma com que em breve a humanidade será contemplada. É o lugar onde as estrelas se apagaram, onde todo o ódio desaparece, restando somente a paz. Ela pergunta a Sorento se esse não é o mundo ideal. Ele está espantado. Terpsícora conta que na era mitológica foi uma das musas da arte. Acreditava que com sua música as pessoas seriam mais felizes, trazendo ao mundo a paz e o amor. Contudo, a realidade
foi muito diferente de seu desejo. A grandiosa deusa Nêmesis lhe mostrou que não há solução. Não importa se uma guerra termina, pois outra terá início. Os humanos jamais irão parar. Nêmesis abriu seus olhos, fazendo Terpsícora perceber que é inútil. Não adianta se esforçar tanto pela humanidade. Ela simplesmente não merece. São dignos somente da punição divina. Terpsícora derramou lágrimas com essa triste verdade. Sorrento reconhece que os humanos cometem erros, que lutam entre si, inclusive desafiam até mesmo os deuses. Mas também existem pessoas que apreciam a arte e o amor, assim como Terpsícora. Porém, a guerreira já está farta dessa mentira. Escolheu seu caminho há muito tempo e abandonou seu destino pelos deuses. Portanto, é inútil tentar convencê-la de qualquer coisa. Sirene é também um guerreiro, então deve parar de falar e voltar a lutar. Se a humanidade merece sobreviver, ele deverá provar nesta batalha, ou morrerá junto com ela. Terpsícora destrói o pedaço de solo que restava, e Sorrento é derrubado na escuridão eterna. Ela diz adeus a ele. Sorrento se pergunta se por acaso sua inimiga está certa, se essa escuridão silenciosa é a paz e a humanidade se tornou o ruído que a destrói. Pensando melhor, Sorrento não é muito diferente. Diante de dois túmulos, pensava que seu dom era único. Se enchia de arrogância por possuí-lo. Não considerava nenhuma escola de música ou palco dignos dele. Ele também era uma pessoa ruim. Sentia que os homens não eram bons o suficiente para ouvir sua música. Até que um dia, Poseidon o chamou para purificar a terra, a salvando. Terpsícora acredita que apenas a deusa que protege a terra vê os humanos como obras de arte, mas apenas se ilude por ser tola. Parece que é mais humana do que deusa. Sorrento diz que Terpsícora está enganada. Ele nunca seguiu Atena. Não entendia muito sobre esse amor. Mas naquela vez, a deusa lhe mostrou seu grandioso cosmo, repleto de amor e de esperança, lhe dizendo para viver sua vida, deixando-se guiar pelo coração do jovem guerreiro. Além disso, durante a viagem com seu senhor Julian Solo, viu muitos sorrisos inocentes. Sabe muito bem que todos eles não foram uma ilusão. Sem dúvidas, eram humanos bons. Sorrento jurou para si mesmo que os protegeria, que se fosse preciso, ajudaria Atena e seus cavaleiros a salvar o mundo. Agora deve queimar seu cosmo ainda mais. Acabará com a escuridão através da luz. Um raio de luz surge na escuridão eterna. Sorrento está envolto nessa luz azul, e uma nova forma de sua escama desperta. O general Marina, Sorrento de Cirene, quebra a escuridão criada por Terpsícora. Sua escama renasce em máximo esplendor. Terpsícora não acredita que sua escuridão foi dissipada. Não entende o que essa nova vestimenta que Sorrento traja. Ela está impressionada que sua escama mudou de forma. Ele se pergunta se por acaso essa foi a resposta à sua decisão. De repente, Sorrento ouve uma voz muito familiar. Ela diz que é exatamente isso que ocorreu. Essa é a verdadeira forma de sua escama. Sorrento se espanta. É Tétis! A alma da sereia revela que na era mitológica, quando Poseidon habitava Atlântida, ordenou aos seus alquimistas a criação de vestimentas para combater Atena. Mas infelizmente elas foram danificadas e o continente dos alquimistas submergiu. Porém, alguns sobreviveram e restauraram os trajes sagrados. Mas como a tecnologia disponível era bem inferior, foram convertidas na forma que conheceram. Sorrento está impressionado. Isso significa que o sangue do Imperador Poseidon ajudou as escamas a despertarem sua forma original. Tétis confirma que é exatamente isso. Essa é a verdadeira aparência delas, muito mais poderosa. Elas são chamadas de Arquisqueios, as escamas arquetípicas da era mitológica. Sorrento de Cirene e Krishna de Crisaor conseguiram despertá-las graças ao sangue de Poseidon. Cirene voa pelos ares. Chegou o momento de permitir que a alma de Terpsícora finalmente descanse em paz. O fim dela chegou. A guerreira de Nêmesis, desesperada, não aceita a derrota e irá lutar. Mas o cosmo de Sorrento bloqueia a escuridão, impedindo que ela o alcance. A gigantesca luz envolve Terpsícora. O espírito de Nêmesis, Terpsícora de música, recebe a técnica de Sorrento de Cirene, Concerto Celestial. A guerreira dos tempos mitológicos está estarrecida. O som é tão doce que a faz derramar lágrimas devido à sua pureza, que alcança o mais profundo de sua alma.
Ela fecha seus olhos e volta a acreditar uma vez mais no coração dos seres humanos. O poder envolve a guerreira que está finalmente feliz. Sua vestimenta deixa seu corpo. Se monta em sua forma Object diante de Sorrento. Ele está impressionado com o verdadeiro poder que os generais marinas possuíam no passado. Deve se apressar e avisar seus companheiros sobre esse grande segredo. Belerofonte reconhece a forma da escama de Krishna. Conhece sobre esse traje mitológico chamado Arc-Scale. Acha tudo isso muito interessante. Acredita que agora será mais divertido derrotar Krishna. Quer ver do que ele será capaz com esse traje. Krishna de Crisaor se prepara. Belerofonte lança. Investida nas alturas! O espírito se impressiona que o general Marina não se move e vai receber diretamente o golpe. Mas Krishna o chama de tolo. Já recebeu seus ataques antes. Um verdadeiro guerreiro. Não é atingido uma segunda vez. O enorme cosmo emana de Krishna. Belerofonte está espantado. A lança dourada de Crisaor é capaz de dividir o oceano em dois. Divisão de Êxodo! Krishna de Crisaor atravessa o corpo de Belerofonte. O lendário guerreiro não consegue acreditar. Pégaso, que jamais foi derrotado, perdeu para esse homem. Krishna revela que além de Pégaso, Medusa também derramou seu sangue no oceano. E dele nasceu o príncipe Crisaor. Então Krishna sabia que os pontos cósmicos de Belerofonte eram os mesmos que o dele. Ele perdeu a vida quando teve todos os seus pontos atingidos de uma só vez. Agora fez o mesmo com Belerofonte. A vestimenta sai do corpo do espírito. Porém, ele previne que não devem se alegrar, pois mesmo que tenha sido derrotado, os humanos não irão escapar da punição divina, mesmo que acreditem que seus corações decidem o quão alto voarão. O traje se monta em sua forma Object, e Kiki e Shina comemoram a vitória de Krishna. O guerreiro de Poseidon pergunta seus nomes e pede um favor a eles. Precisa partir para outro lugar e pede que eles fiquem lá para proteger. O general Marina parte para a próxima batalha. Shina está aliviada. Realmente pode confiar nos antigos adversários. Eles estão do mesmo lado agora. Reviveram apenas para lutar essa batalha. Conseguiram despertar a forma original de suas escamas criadas por Poseidon. Eles se tornaram seus novos aliados. Nesse momento, surgem os soldados caveira de Nêmesis. Eles se aproximam de Shina e Kiki. A amazona de prata de Ofiuco alerta o aprendiz, que agora não possui mais nenhuma ajuda lá. O garoto imagina que quando contarem que ajudaram os marinas, a Sen e seus outros amigos, todos irão rir deles. Mas na verdade, eles protegem a terra como cavaleiros de Atena. Continuam a lutar por aquilo que acreditam. Se aproximando do templo de Nêmesis, Canon de Dragão Marinho não tem dúvidas que lá é a morada da deusa da vingança. Ele não consegue mais sentir o cosmo dos outros generais, mas sabe o quão poderosos são e acredita que em breve chegarão até lá. Canon avança sem saber quantos inimigos irá encontrar, mas deve honrar a posição de líder dos generais marinas. No percurso ele para. Em uma sensação estranha, sente um cosmo poderoso muito familiar. Ordena que o inimigo apareça. Ele será seu oponente. Surge uma silhueta diante de Canon. O adversário pergunta se ele não o reconhece mais e pergunta que tipo de irmão ele é. Canon está perplexo. Isso é impossível. É Saga de Gêmeos! Os irmãos finalmente se reúnem. O que esse encontro provocará? Canon de Dragão Marinho está diante de seu irmão gêmeo que deveria ter perdido a vida, Saga. Ele quer saber o que está fazendo naquele lugar. Saga de Gêmeos acredita que é ele quem deveria estar fazendo essa pergunta. Afinal, jamais pensou que o veria vivo novamente. Saga, derramando lágrimas, abraça seu querido irmão Canon de Gêmeos, que renasceu como um guerreiro da justiça. Lutou como um cavaleiro, sacrificando sua vida por Atena e pela paz na terra. Mesmo distante, Saga o sentia através de seu cosmo. Ele fecha seus olhos sorrindo, muito orgulhoso de Canon. O general Marina fica com seus olhos cheios de lágrimas e começa a chorar ao ouvir essas palavras de seu irmão. Entretanto, Saga fala que devem deixar agora as lágrimas para trás. Soltando Canon, revela que aguardava ansioso por esse momento há muito tempo. Agora só existe uma coisa que devem fazer. Os cabelos e olhos de Saga mudam de cor. Finalmente devem unir suas forças para dominar a Terra, pois Canon sempre o instigou a isso. Mas agora poderão controlar o mundo juntos. Canon não pode acreditar nessas palavras. Imagina que Saga tenha perdido a razão. Porém, Saga está falando sério. No passado, era Canon que acreditava que um coração maligno estava adormecido nele em si mesmo. Agora é Saga quem repete essas palavras para Canon. Mesmo que tente mudar, Saga é seu irmão e conhece sua verdadeira natureza. Ele jamais mudou. Canon se enfurece e garante que Saga está enganado. O Cavaleiro de Gêmeos responde que não há nada que possa ser escondido
escondido dele. Ouviu dizer que Athena se ausentou e que a deusa Nêmesis está atacando a Terra. Saga sugere que eles manipulem as duas deusas nas sombras, já que seria uma tarefa muito fácil para quem fez o mesmo com Poseidon. Canon fica em silêncio. Saga quer saber sua resposta. Você irá com ele? Na realidade, sequer é preciso ouvir sua voz, pois naquele mundo, eles são os únicos que compartilham o mesmo sangue. São mais que irmãos. São metades de um mesmo ser. Canon fecha seus punhos. Ele golpeia Saga, que é lançado no solo. Gêmeos não pode acreditar que Canon se voltou contra seu irmão, mas Dragão Marinho o chama de impostor. Não deve pronunciar seu nome com aquela aparência e voz. A forma de Saga começa a mudar. Na verdade, é Casa de Linades. O Marina foi descoberto e não entende como Canon sabia que ele era um impostor. Dragão Marinho revela que Saga era um homem muito orgulhoso. Se realmente tivesse voltado à vida e se tornasse maligno novamente, jamais se rebaixaria a oferecer a mesma proposta feita por ele no passado. Casa compreende. Agora é a vez de Canon fazer as perguntas. Quer saber qual o objetivo de tudo isso? Pagará caro se Casa estiver pensando em trair Poseidon, só para implorar piedade para a deusa Nêmesis. Casa se irrita, jamais seria tão baixo. Revela que foi apenas um teste, para descobrir se realmente não há uma motivação escondida em Canon. Isaac de Kraken se aproxima, relembrando que não podem ter certeza de nada, já que não confiam em Canon. Canon não irá pedir desculpas a eles. Seu pecado foi enganar um deus e manipulá-lo em uma batalha inútil. Não espera que seja perdoado. Agora já é tarde demais. Casa não quer mais ouvir suas palavras. Isaac, após escutar o que Canon queria dizer, o golpeia. Canon é derrubado. Kraken ordena que se levante. Chegou a hora de perder a vida novamente. Ele se conteve diante do Imperador Poseidon, mas agora lhe entregará o que realmente merece, atacando implacavelmente sem parar. Isaac sabe que foi tudo culpa de Canon. Quer saber de quantas pessoas ele manchou a honra por sua ambição. Casa segura Canon, pois também quer brincar. O ataca chamando de traidor sujo. Ousou enganá-los ao fazê-los lutar em vão, perdendo suas vidas. O Imperador Poseidon pode ter perdoado Canon, mas eles não. Casa fará com que ele peça perdão agora mesmo. Canon não se defende dos golpes e permanece caído em silêncio. Isaac vê que apesar de tudo, Canon ainda não pediu perdão. Dragão Marinho não tem o que dizer para eles. Nesse caso, para Kraken, suas palavras não têm mais nenhum valor. Talvez até tenha se tornado uma boa pessoa e tenha se arrependido de seus pecados, ou ainda possui um motivo escondido e debocha deles. De qualquer forma, não há mais tempo. Não podem vigiar alguém que sequer responde suas perguntas. Nesse caso, devem encerrar tudo naquele lugar. Isaac eleva seu cosmo e lança. Bola de diamante! Canon recebe todo o gélido ar sem se defender. Isaac se aproxima para golpeá-lo novamente, mas para seu punho. Canon sente que ele apenas congelou uma fina camada de sua pele. Pede que Isaac o ataque de verdade, pois está acostumado em ser punido. Mas Kraken não está se contendo. Na verdade, se Canon tivesse fugido como um covarde, teria acabado com ele. Mas seu punho não irá atacar uma pessoa que permanece imóvel. Casa não acredita que Isaac não vai derrotá-lo. Porém, Kraken já decidiu. Como disse, vão encerrar tudo naquele lugar. Afinal, eles receberam uma vida temporária. Se Canon ainda for maligno, receberá muito em breve o castigo mais adequado, mesmo que não seja através de seus punhos. Canon permanece de olhos fechados com a cabeça baixa. Agora eles precisam subir até o templo da deusa Nêmesis. Devem se separar por um momento para não serem derrotados de uma vez. Isaac de Kraken avança na frente. Em seus pensamentos, fala para seu mestre Camus e seu querido amigo Yoga que não há mais a teimosia que o levou à derrota. Os resquícios do mal foram abandonados. Agora não há mais hesitação em caminhar em frente, mesmo que seja na direção da morte iminente. Após Isaac partir, Canon pede perdão, mas de fato jurou pela sua alma de cavaleiro que lutará uma vez mais para proteger a paz na Terra. Canon avança. Casa começa a segui-lo. Dragão Marinho acha que ele irá continuar vigiando. Linades revela que certamente o fará, mas irá também se aproveitar do grande poder de Canon ficando ao seu lado. De repente, eles param e ficam surpresos. Inúmeros objetos pontiagudos que se parecem com presas ou garras de animais voam na direção deles. Canon as detém com as mãos. Casa não entende o que isso significa. Os diversos dentes cravados no solo se racham e liberam almas na forma de caveiras. Casa se assusta. Surgem os soldados caveiras de Nêmesis. Uma voz desconhecida parabeniza os marinas de Poseidon por chegarem até lá. Lhes dá boas-vindas. Apresenta os esqueletos com espadas
Partos, os lendários soldados nascidos das presas do dragão semeadas na terra. Kanon sorri. Não sabe quem é o inimigo, mas irá descobrir em breve. Explodirá todos os soldados inúteis com seu poder. As galáxias serão destruídas agora. Explosão galáctica! O ataque fulminante de gêmeos é lançado contra os guerreiros de Nêmesis. Não restou nenhum deles, apenas a devastação no lugar. Kaz elogia o bom trabalho de Kanon. Está feliz por segui-lo. Kanon sente a presença do verdadeiro inimigo. Estão diante do adversário que realmente deve ser derrotado. Ele viu com seus próprios olhos o poder capaz de estraçalhar as estrelas. Reconhece que esse é o tipo de adversário que deve enfrentar e tomar a vida. Ele é um dos espíritos, os lendários guerreiros de Nêmesis. Cadmo, a presa do dragão. Kanon não tem tempo a perder com ele. Estão com pressa. Portanto, os dois irão derrotá-lo imediatamente no templo de Nêmesis. A deusa da vingança observa no céu a queda de 2 estrelas. Compreende que Terpsícora de Música e Belerofonte de Acras realmente caíram. O asteroide Adrasteia se aproxima cada vez mais. De repente, Nêmesis sente a presença de 2 espíritos. Os guerreiros heróicos estão diante de sua deusa. Ambos esboçam um sorriso de confiança. Já esperavam isso dos generais marinas. É por causa de Poseidon que seu exército teve baixas. Eles se ajoelham e dizem à sua senhora que vários inimigos invadiram o santuário. Pedem permissão para se livrar de todos os invasores. Contudo, Nêmesis ordena que não saiam de seus postos. Não permite que seus servos partam. Muito em breve, a Terra e os seres humanos serão eliminados. Aqueles que morreram, cujas vidas temporárias ainda insistem em brilhar por mais alguns instantes, como a chama de uma vela, logo irão se apagar ao experimentar as presas do dragão. Neste momento, devem apenas observar calmamente. Além disso, Nêmesis não tem dúvidas. Se tivesse encontrado Cadmo antes, já teriam deixado de existir neste mundo. Mas esse momento se aproxima cada vez mais. Kanon e Kaz estão na frente do inimigo. Ele se apresenta aos generais marinas. É Cadmo de presa dracônica. Não permitirá que os servos de Poseidon sigam em frente. Dragão marinho não acredita nas palavras de Cadmo e irão derrotá-lo naquele lugar. Mas o espírito pergunta se realmente acham que os humanos são capazes de fazê-lo. Kaza quer saber se o inimigo é realmente tão forte quanto aparenta. Mas Kanon só saberá se testá-lo. Os 2 generais irão mostrar do que simples humanos são capazes quando atacam juntos. Explosão galáctica! Salamandra satânica! Cadmo detém os golpes com as mãos. Kanon e Kaz estão perplexos. Realmente ele conseguiu bloquear seus golpes com as 2 mãos. Cada uma delas segurou um ataque. O inimigo concentra todo o poder em suas mãos e devolve a energia de seus golpes, atingindo o dragão marinho e Linades, que voam pelos ares. Os 2 marinas caem muito feridos. Cadmo reconhece a potência dos ataques. Por muito pouco não quebraram seu punho, mas em um piscar de olhos desaparece diante de Kanon e Kaza. Eles não conseguem mais sentir o poder do inimigo. Desapareceu por completo rapidamente. Não entendem como fez com tamanho poder e porte, mas as mãos de Cadmo surgem segurando os 2 generais marinas pela cabeça. Cadmo salta com Kaz e Kanon, os segurando com suas mãos enormes. O espírito desfere seu golpe. Caveira dracônica esmagadora! Os elmos dos 2 marinas são destruídos e suas cabeças golpeadas no solo, o devastando. Cadmo está de pé, derrotou 2 generais marinas de Poseidon facilmente. Deseja que os insolentes agora descansem em paz. Cadmo não é um ser humano comum, é um dos espíritos heróicos, cujo poder não se pode comparar a nenhum ser. A diferença deles vai além da habilidade. Os espíritos são um grupo seleto, os escolhidos pela deusa da vingança Nêmesis, para receber uma alma eterna para lutar pelos deuses. Seus nomes foram reconhecidos desde a era mitológica. Eles transcenderam dos tempos antigos e continuam a viver uma nova existência. Seus poderes são os mais próximos dos deuses. Cadmo se vira e caminha, mas reconhece que a bravura dos 2 marinas é admirável, pois o desafiaram sem hesitar, mesmo sendo apenas humanos. Kanon pede que ele espere. Dragão marinho se ergue coberto de sangue. Pergunta se ficou com medo e vai retornar para seu lar. Não deve subestimá-los. Se apresenta como um dos 7 generais marinas de Poseidon, Kanon de dragão marinho. E ao seu lado está Kaza de Linades. Cadmo olha para os 2 adversários persistentes. Se impressiona que ainda estejam vivos.
anos. Parece que graças às suas escamas, os ossos de seus crânios não foram esmagados. Ganon sorri e o agradece, pois seu cérebro, que estava sonolento, agora despertou. Consegue entender que os espíritos são os heróis que vieram dos tempos mitológicos. Portanto, Cadmo é o famoso herói valente, caçador de dragões. Ganon está honrado de lutar contra ele, mas agora deve usar todo o seu poder para colocar um fim ao mito de Cadmo. Irá lançar seu golpe secreto. Cadmo ordena que pare. A diferença de poderes entre eles é óbvia. Deve sair agora mesmo daquele lugar ou irá se arrepender. Ganon fecha seus olhos sorrindo. Diz que é justamente isso que ia dizer a ele. Não sabe por que Cadmo pensa que irão medir suas forças. E alerta que em breve, quem irá desaparecer daquele lugar é Cadmo. As mãos de Ganon formam um triângulo. Irá derrubá-lo no abismo do tempo. Triângulo de ouro! Cadmo é envolvido pela técnica de Canon de dragão marinho. A passagem dimensional se abre. Cadmo tenta não ser arrastado para outra dimensão com esse poder. Jamais viu isso antes. Ganon se impressiona com essa resistência monstruosa, mas não permitirá que o tolo continue resistindo. Irá derrubá-lo na lacuna do tempo. Não pode escapar de seu destino. Kaz observa a difícil batalha. Continua impressionado com tamanho poder. Cadmo ainda resiste passar pelo portal dimensional. Kaz precisa aproveitar que Ganon está ganhando tempo para atacar. O que realmente lhe interessa é seu verdadeiro eu. É descobrir o que esconde no mais profundo de seu coração. O demônio das águas escuras é invocado para ver com seus olhos o interior do adversário. Cadmo continua resistindo ao poder de Ganon. Dragão marinho não entende por que Kaz está demorando tanto. Cadmo logo irá se libertar da fenda dimensional aberta. Linades não pode acreditar. Não consegue ver nada. O coração de Cadmo não pode ser encontrado. Não importa o quão longe vá. Há apenas uma escuridão vazia que se espalha. Não há uma pessoa sequer, família, amigos, entes queridos, ninguém próximo. Nem mesmo uma única pessoa. É impossível. Até Ikki de Fênix, que era tão implacável como um demônio, tinha uma fraqueza no fundo de seu coração. Não pode acreditar que Cadmo perdeu completamente seus sentimentos ao longo de sua existência de milhares de anos. O guerreiro de Nêmesis olha para casa. Percebeu o plano deles. Ganon grita para casa se apressar. Ele está no limite. Cadmo consegue quebrar a técnica de Ganon. O triângulo de ouro é completamente destruído e Ganon é derrubado. Cadmo se vira furioso para casa perguntando o que ele tentou fazer. Golpeia Linades com seu punho. Está enojado com a forma medíocre que Kaz olhou para dentro de seu coração de 10.000 anos. Desesperado, Marina revela que não conseguiu ver absolutamente nada. Mas Cadmo não o perdoará. Pisa fortemente no Marina. Linades está indefeso, recebendo inúmeros golpes. Nesse instante, Ganon ressurge o atacando. Mas Cadmo segura a casa pela perna e o lança contra o dragão marinho. Em seguida, ataca novamente, ordenando que desapareçam. Eles caem. O súdito de Nêmesis espera que continue assim, aguardando a iminente destruição da Terra. Cadmo se retira, deixando Kaz e Ganon derrotados no chão. Dragão marinho se move, perguntando se seu parceiro ainda está vivo. Linades pede desculpas, não conseguiu ajudá-lo em nada durante o combate. Ganon não se importa com desculpas, afinal, é o irmão gêmeo solitário. Kaz já sabe disso. Ele também foi criado apenas com seu pai. Sua mãe devia estar louca para escolher um bêbado. Ela teve uma morte prematura, o deixando sozinho com ele. Todos os dias desejava ir para muito longe de seu pai. E foi assim até entrar no mundo do crime. Começou com pequenos furtos, logo com golpes, chantagens e muito mais. De tudo, exceto tirar a vida. Pensou que tinha tudo, mas o que nunca imaginou aconteceu. Ficou sozinho, só com bandidos o perseguindo. Tentou de tudo, porém o vazio que se originou em sua infância jamais pôde ser preenchido. Não importava onde fosse, sempre estava sozinho. Até onde se lembra, nunca sentiu o que era o verdadeiro amor. Foi nessa época que ouviu o chamado de Poseidon e por alguma razão sentiu que era esse o seu destino. Odiava os deuses e os humanos e podia lançar a terra nas profundezas do mar. Essa foi a história de Kaz. Ganon percebe que é muito parecida com a dele. Kaz abre seus olhos lacrimejando. Não é o momento para se dar por vencido. Deve mostrar ao seu adversário a grandeza do coração que está no esforço e sacrifício de seus companheiros. Fará com que brilhe seu cosmo, para que sua mãe possa vê-lo do céu e assim se sinta orgulhosa dele. Cadmo para de caminhar e se vira, sentindo um grandioso cosmo. A escama de Linades
Linades é coberta por intenso brilho. Canon não entende o que é essa luz que envolve Kazha. Cadmo sente o poder do sangue de um deus. Linades diz a Cadmo, já que ele é um herói que traz o castigo divino, não deve culpar a teimosia de um vilão. Surge a verdadeira escama de Linades. O imperador dos oceanos, Poseidon, concedeu a seus generais marinas o poder da proteção divina. Agora começa a verdadeira batalha. Casa de Linades despertou sua verdadeira vestimenta Arc-Scale. Cadmo está impressionado. A escama que deveria ter sido esmagada agora mudou de forma. É como se tivesse sido revivida, como um milagre que se torna realidade. Não compreende como foi possível. Canon de Dragão Marinho revela que isso ocorreu graças ao sangue de um deus. Suas escamas foram banhadas pelo sangue de Poseidon, mas jamais imaginou que aquele sangue concedesse um poder oculto em suas vestimentas. Kazha, gargalhando, previne Cadmo que é agora que começa a verdadeira batalha. O espírito das presas de dragão, a serviço da deusa Nêmesis, ordena que pare de rir. Essa nova forma de sua escama não mudará nada. Não deve ser muito mais forte que a anterior. Kazha pergunta se ele vai mesmo testar o seu poder. Cadmo não hesita e ataca o Marina, dizendo que não haverá uma próxima vez, nem mesmo outra vida para ele. O fim dele chegou. Contudo, Kazha ergue seus braços e emite uma poderosa luz. O general Marina invoca seu verdadeiro poder. Irá brilhar fortemente como nunca. Iluminará e envolverá as trevas mais profundas do coração. Resplendor dos olhos demoníacos! Cadmo é envolvido completamente pela técnica de Linades. Ele permanece imóvel diante da incrível luz que cobre seu corpo, iluminando tudo sem limites, alcançando o que está mais longe desde os tempos antigos, aquilo que foi escrito na história da era mitológica. O passado é revelado. Cadmo foi guiado por um oráculo a uma batalha sangrenta contra a grande serpente do deus da guerra Ares. Cadmo a derrotou e se tornou o herói caçador de dragões e alcançou a glória, uma família amorosa e um vasto território. Mas quando seu corpo envelheceu com o passar do tempo, uma terrível maldição foi lançada sobre ele, atingindo seus filhos. O mais velho perdeu a vida por causa de um raio, o segundo por causa de uma flecha. Sua filha ferveu e afogou seu próprio filho, seu neto, até a morte, e depois se jogou ao mar de um penhasco. Foi nesse momento que percebeu que os escolhidos perdiam tudo, seus filhos e até seus netos, toda a sua família. Essa é a ira de Ares, o deus da guerra. Foi sua vingança por ter derrotado sua grande serpente. Naquele momento, o céu emitiu inúmeras luzes que o tocaram. Uma voz ecoou por todo lugar, perguntando o que é um rei ou um herói diante da ira de um deus. Agora ele percebe o quão pequenos são os humanos, seres tão impotentes. Seu corpo começou a se retorcer desesperado com dor, até que finalmente se transformou também em uma serpente gigante, mudando completamente sua aparência. Nêmesis revela que todos devem temer os deuses, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mais do que isso, devem servi-los. Agora deve transmitir para aqueles daquela geração e posteriores qual é o preço por se erguer contra um deus. Ela entrega a Cadmo uma nova vestimenta, a das presas de dragão, e deverá ajudá-la a guiar a humanidade até seu final. Cadmo usará seus punhos para mostrar o preço de erguer suas mãos contra os deuses. Cadmo continua inerte, mas começa a ouvir as vozes de seus filhos o chamando. Querem saber se o pai deles está bem. Pede que não se culpe por tudo o que aconteceu. Deve tentar novamente. Pedem que volte para eles. O chamam dizendo que estão por lá. Linades está na escuridão observando Cadmo. Os familiares que perderam a vida agora estendem suas mãos o chamando. Cadmo derrama lágrimas por Semele, Ino, Real, Melicertes e Acteion. Ele abraça seus doces filhos. Estava ansioso há muito tempo para tê-los próximo de seu coração. Ele derrama lágrimas intensamente. Kazha começa a rir. É assim que queria deixar o monstro, tão vulnerável e indefeso. Agora seu grande poder já não tem mais valor. Acabar com ele nesse estado é tão simples como tirar um doce de criança. Deve dar seu último respiro e se despedir deste mundo. Linades lhe dará o golpe final. Entretanto, um raio de luz cruza o local. O capacete de Cadmo voa pelos ares. Foi Canon de Dragão Marinho. Kazha não entende por que interferiu. Canon agradece por tê-lo deixado na posição correta para executar sua técnica. Depois de tudo, o plano deles deu certo. Mas Kazha está indignado, pois queria acabar com Cadmo com suas próprias mãos. O inimigo permanece em silêncio. Canon conta que, obviamente, se usasse outra vez a explosão galáctica ou o triângulo de ouro não funcionariam. Portanto, usou sua técnica favorita, o golpe lendário capaz de controlar o cérebro do oponente. Canon pergunta como Cadmo se sente após receber o Satã Imperial. Dragão Marinho não permitiu desperdiçar essa oportunidade. Se Kazha tivesse o eliminado, ao receber
perceber a técnica de Linard, seu espírito ficou indefeso. Ganon ordena a Cadmo que o guie até o templo de Nêmesis. E uma vez que estiverem lá, deve arrancar com suas próprias mãos a cabeça da deusa que serve. Cadmo começa a caminhar. Ganon sorri. Kaz está impressionado, pois parece que funcionou. Se alegra do plano dele sair melhor do que o combinado. Os dois marinas seguem o súdito de Nêmesis. Bayan de cavalo marinho e Yo de esquila continuam avançando. Eles são recepcionados pelos soldados caveira da deusa da vingança. Assopro divino! Urso infernal! Os dois marinas avistam um templo à frente. Parece que chegaram ao seu destino após aquela fraca recepção. Aquele templo contrasta demais. Podem ver que a deusa Nêmesis tem um gosto refinado. Bayan deseja encontrar o anfitrião para agradecê-lo pelas boas-vindas de momentos atrás. Mas Yo gostaria de ver uma recepção de verdade. Eles podem ver o inimigo à frente, no final das escadarias do templo. Finalmente encontraram o verdadeiro anfitrião. O servo de Nêmesis traz uma vestimenta simétrica e é o responsável por aquele lugar. Ele espera que tenham sido bem recebidos e se apresenta aos generais marinas. Enéas do Céu, um dos espíritos a serviço de Nêmesis, a deusa que luta pela justiça. É seu braço direito e sua função é garantir a justiça naquele lugar. Enéas se vira e convida para que entrem e descansem. Certamente se encontram esgotados. Yo não acredita nele e Bayan imagina que deve ter mais serpentes e monstros dentro do templo. Mesmo assim, não tem escolha, devem seguir em frente. Bayan compreende que lá é um tribunal de julgamento. Acredita que serão julgados pelo que fizeram à humanidade. O espírito pergunta se foi o ódio que os fizeram chegar até lá, se não cometeram algum crime antes, mas revela que a deusa Nêmesis é muito generosa. Não devem ver isso como um castigo, mas sim como uma justiça divina contra os cavaleiros de Atena, que ousaram tirar a vida dos deuses. Os marinas perguntam se com essa chamada justiça divina, além de eliminar os cavaleiros de Atena, também destruirão toda a humanidade. Enéas pergunta se eles desejam se salvar do meteorito, já que, como eles mesmos disseram, o efeito colateral é a extinção da humanidade. Ele apenas quer mostrar uma forma para que possam sobreviver, uma maneira de escapar da punição divina. Bayan pergunta se isso é realmente possível. Enéas garante que sim. Para eles, abrirá uma exceção e revelará. Pede que deixem levá-los ao mundo onde suas histórias são levemente diferentes daquela. Se parar para pensar, eles já perderam a vida uma vez. Portanto, isso não deveria surpreendê-los. O que fará é retroceder o tempo a um ponto onde ainda não morreram. Yo manda Enéas se calar. Pergunta como ele se atreve a dizer isso. Se acha mesmo que eles irão abandonar o campo de batalha para viver uma falsa vida. Bayan não aceita esse conto de fadas barato. Eles, os generais marinas, não cairão em belas palavras. O espírito compreende e lamenta. Agora se lembra que alguém que visitou aquele recinto um pouco antes deles chegarem lhe disse essas mesmas palavras. Ele move sua mão mostrando algo. Yo e Bayan se espantam. É a tiara de Zack. Enéas se irrita. Está diante de seres que não são diferentes dos outros humanos. Por isso, não tem o direito de escolher seus destinos. A única salvação é a destruição. Os marinas o chamam de maldito e atacam perguntando o que ele fez com Isaac. Nesse momento, são envolvidos pelo poder do inimigo, como engrenagens que prendem seus corpos. Bayan e Yo não entendem o que é isso. Enéas move seu braço e revela que agora eles irão a um tempo dentro de suas memórias onde não há conflitos. Destino acástico! O grande poder de Enéas do Céu é lançado. Os corpos dos generais marinas são sugados para um enorme redemoinho e desaparecem. Na Sibéria Oriental, Isaac, diante de seu mestre Camus e Jacó, destrói a grande parede de gelo eterno, revelando a sagrada armadura de bronze de Cisne. Jacó comemora a vitória do amigo. Camus sorri ao ver o incrível feito de seu pupilo. Isaac agradece ao seu mestre. Ele alcançou após um árduo treinamento solitário por 5 anos e hoje se tornou o Cavaleiro de Bronze, Isaac de Cisne. Sob as ordens do grande mestre Aioros, protegerão juntos Atena e a paz na Terra. Isaac viajou ao mundo onde a história foi diferente. O destino acástico atingiu os generais marinas de Poseidon, dando vantagem aos espíritos de Nêmesis. Bayan de cavalo marinho e Yo de esquila e Isaac de Kraken retornam ao mundo obscuro no mais profundo de suas memórias. Yoga de Cisne segura seu amigo derrotado caído no
no solo. Isaac fica feliz ao ver que seu amigo finalmente aprendeu a ser letal com seus adversários. Io, prestes a perder a vida, alerta Andrômeda que é preciso destruir o inimigo sem piedade. Do contrário, poderá morrer algum dia pela doçura em seu coração. Jamais deve se esquecer dessas palavras. Na batalha contra Baian, Seiya lança Cometa de Pégaso! a escama de Baian de cavalo marinho é destruída. Os relógios do tempo giram para o mundo com um eixo temporal diferente. 13 anos atrás, no santuário da Grécia, Atena ainda é apenas um bebê e está adormecida no topo das 12 casas do Zodíaco. O grande mestre, derramando gotas de suor, usa o punhal de Criso contra a deusa. Contudo, Saga de Gêmeos o impede de eliminar Atena. O Cavaleiro de Ouro não pode acreditar no que o mestre do santuário tentou fazer. Aquela criança veio ao mundo por obra dos deuses. Ela é a reencarnação da deusa da terra. Mas o mestre ordena que Gêmeos saia de seu caminho. Porém, Saga o ataca, derrubando a adaga de ouro de suas mãos e segura Atena. O elmo do mestre é derrubado. Saga está perplexo. É Canon! Seu irmão gêmeo pede que não atrapalhe. O Cavaleiro de Ouro não entende por que está fazendo isso, nem como conseguiu aqueles trajes. Canon acredita que eles devem ocupar o lugar da deusa e controlar a Terra. Canon revela que chegou à conclusão que seria melhor que eles governassem a Terra no lugar de Atena. Com aquela vestimenta, ninguém jamais iria desconfiar dele. Pede que Saga vá até Star Hill. Lá encontrará apenas um velho cadáver. O pobre ancião não conseguiu acreditar no que estava vendo nem no último instante. Canon pede que seu irmão lhe entregue a deusa. Seu plano é dizer que o mestre enlouqueceu e a eliminou. Depois tirou a própria vida. Se isso ocorrer, a nomeação de Aioros como sucessor perderá a legitimidade e o cargo do grande papa será de Saga. De repente, Saga, com seus olhos cheios de lágrimas, golpeia Canon diante do choro da pequena Atena. Canon não consegue acreditar no que seu irmão fez. Ele está morrendo, mas parabeniza Saga. Jamais duvidou de seu irmão mais novo. Gêmeos fecha seus olhos e chora, chamando por Canon. Ao abri-los, compreende que até aquele momento, Saga tinha ignorado todos os erros de Canon, sejam grandes ou pequenos. Imaginava que não passavam de piadas. Mas com o que aconteceu hoje, se deu conta que é a encarnação do mal e não tem salvação. Só lhe restou a escolha de encerrá-lo com suas próprias mãos. O espírito Lemur sai do corpo sem vida de Canon. Saga pede perdão a seu querido irmãozinho. No cemitério do santuário, agora está lá a lápide do Cavaleiro de Ouro Xion de Aries, ao lado de seus companheiros da Guerra Santa anterior, Kaiser, Contador da Morte e muitos outros. Aioros de Sagitário, ao lado de Saga de Gêmeos, observam o túmulo. Aioros diz que o epitáfio em sua lápide está escrito Cavaleiro. É o que sempre foi o grande mestre Xion, um verdadeiro cavaleiro, um santo de Atena. Canon, a sombra do santuário, havia morrido. Aioros assumiu o cargo do grande mestre, e ao lado de seu braço direito, Saga, estabeleceram bases sólidas para enfrentar a próxima Guerra Santa. Poseidon, o imperador dos oceanos, não foi acordado. Com isso, vieram tempos tranquilos. Em Vancouver, no Canadá, um jovem se prepara para pular na piscina, observado pelas garotas. Ele salta e nada rapidamente. Ao sair da água, suas fãs o parabenizam. O nadador é Baian, que é aclamado por todas as mulheres do colégio. O rapaz recebe propostas para participar do torneio estadual. Porém, ele lamenta ter de recusar o convite. Ao se incomodar com suas fãs em suas costas, parte. Mas alguém o chama. É seu professor. Ele entrega a Baian uma carta que chegou para ele da Academia Cosmopolita, a Universidade Cambridge do Reino Unido, onde se encontram os maiores gênios. O professor enviou seu ensaio sobre as questões ambientais. Deve se preparar para estudar no exterior. Isso daria muito orgulho a ele. Baian não entende por que toda essa empolgação. Seu mentor o lembra que essa escola é tradicional há muito tempo e por isso seria uma honra para alguns de seus alunos poderem estudar lá. Baian diz que pode ficar tranquilo, não irá recusar esta oportunidade. Acredita que talvez consiga se divertir e dá as costas a seu professor. Diante do mar, Baian está com uma garota. Ela se preocupa ao saber que pensa em estudar no exterior. Ficará sozinha por algum tempo, mas o jovem garante que ele voltará em breve. Deseja acabar o curso completo em menos de um ano. Ela fica feliz, mas triste ao mesmo tempo, e pergunta a Baian se ele a acha uma mulher entediante. Ele quer saber por que ela fez essa pergunta. Ela fala que sempre que o vê, percebe que está entediado, mas o rapaz acredita que é o tédio de carregar o peso de ser o número 1 da escola. Contudo, ela não deve se sentir culpada por isso. A garota quer saber de quem é a culpa e qual o motivo de tudo isso. Nesse instante, Baian a beija. Baian diz que irão se ver amanhã novamente. Ele parte, mas no caminho encontra 3 garotos. Eles invejam o belo garoto com uma bela mulher. Não sabem quem está flertando com quem. Porém, Baian conta que aquela garota é uma boa amiga. Embora acredite
que nenhum deles seja capaz de entendê-lo. Enfurecidos, apostam que ele não consegue aguentar nem 10 segundos falando com seus punhos. Lá, ninguém poderá escutá-lo, entregarão tudo que ele merece. Não tem dúvidas que Baian não poderá fazer nada, mas o garoto assopra a folha que estava em sua mão. Ela voa nos olhos de um dos inimigos. Em seguida, Baian golpeia. Os 3 garotos são facilmente derrubados ao levarem um único golpe. Baian continua seu caminho e em seus pensamentos se pergunta se Deus realmente existe. Caminhando na manhã do dia seguinte com a garota, começa a pensar alto. Supondo que exista Deus, que ele pode observar todos lá dos céus, gostaria de saber o que ele pensa. Se vê eles como um grupo de tolos que fazem parte de uma classe acomodada, que contamina os mares, incendeia os bosques e maltrata os animais. Suas atividades cotidianas devem parecer ridículas. Se isso continuar assim, a humanidade chegará ao ponto de se assemelhar ao povo que devora seus próprios tentáculos. Se do nada surgir um deus, como contam as lendas, que planeja um desastre natural que apaga a humanidade da face da terra, não o surpreenderia nem um pouco. A garota pergunta se isso ocorrer, o tédio dele chegará ao fim. Baian pede que não lhe dê ouvidos. Isso foi apenas uma fantasia gerada por seu tédio. De repente, a silhueta de uma sereia surge nas águas. Baian viu de relance. Apenas consegue observar a agitação da água. Se pergunta o que foi aquilo. Não pode ser uma sereia. Tem certeza que foi sua imaginação, está sendo tolo. A ilha de São Félix está localizada no Pacífico, próximo à costa do Chile. Na década de 70, a Marinha do Chile estabeleceu uma pista de aterrissagem para cruzar de leste a oeste. No navio de pesca, Io observa inúmeras lagostas. Está impressionado, pois dessa vez conseguiram algumas grandes, essas que irão ter um valor excelente. Seu pai lhe pergunta como foi a pescaria do dia. O jovem Io diz que foi muito bem. Ele o ajuda a limpar o convés. O pai conta que na próxima semana viajará para Santiago. Portanto, será a última vez que podem pescar juntos. Mas Io sorri, dizendo que poderá voltar nas férias da escola. Seu pai concorda e gosta de vê-lo otimista para que tenha um começo feliz. Ele é seu único filho, jamais gostaria de vê-lo triste. É um garoto muito inteligente e corajoso. Sem dúvidas, vai se dar muito bem com os estudos e com os esportes. Io irá mergulhar após ouvir os elogios de seu pai. Ele salta na água. O companheiro deles no navio não tem dúvidas que Io é um bom garoto. Seu pai está muito orgulhoso. Diz a seu filho em seus pensamentos que é normal estar preocupado, mas jamais deve ficar mal por isso. Passou a vida como pescador, essa viagem é algo novo para ele. Sem dúvidas verá coisas que não lhe agradam, mas deve aproveitar o máximo possível dessa nova experiência. E nos momentos difíceis deve se lembrar daquela maravilhosa paisagem. Io é seu querido filho da tempestade. Enquanto está debaixo do mar, Io avista uma sereia. Ele se assusta e volta à superfície. Não pode acreditar que era mesmo uma sereia, então acha que foi sua imaginação. No colégio foi vivendo sua nova vida, aproveitando sua juventude, com momentos ruins, mas também doces. Porém, se sentia diferente. Havia algo importante que parecia ter esquecido. Algo muito importante, que caiu no esquecimento em algum momento. Algo como uma missão que deveria seguir e dar a sua vida por ela. Esse era o mesmo sentimento de Baian. Deitado na grama com uma linda garota, Io parece querer lhe dizer algo, mas não sabe como falar, muito menos como explicar. É como se estivesse atordoado todos os dias. A garota o compreende. Às vezes também se sente assim. Ao mesmo tempo, Baian sente que está sendo confundido, como uma fantasia para aliviar seu tédio. A bela jovem pede que a deixe ajudá-lo. Se quer recordar, deve olhar diretamente para ela. Io também pediu que o ajudasse a lembrar. A garota irá ajudá-los. Pede que eles digam o nome dela. Como eles poderiam esquecer disso? O nome dela é Tétis. A Marina de Sereia sorri, trajando sua escama. Seus companheiros se lembram dela. Enéas do céu observa o enorme cosmo que emana do Cabo Sunion. Todo esse poder só pode pertencer a Poseidon, o imperador dos oceanos. Com seu cosmo, quer interferir no espaço-tempo de sua técnica para trazer de volta seus generais marinas. Bai está diante daquela linda sereia que viu na praia de Vancouver. Io se recorda de tê-la visto antes no mar de sua terra natal. Eles receberam a revelação de Poseidon e se converteram em seus guerreiros. Enéas, o servo de Nêmesis, diz que é isso mesmo. Entretanto, também devem se lembrar do resultado. Eles caíram em meio a conflitos dos deuses e perderam suas vidas. Essa foi uma péssima escolha, fruto de sua juventude. Mas agora que possuem outra oportunidade, Enéas acredita que devem aproveitar. Io e Baian ficam em silêncio. O servo de Nêmesis relembra que só se vive uma vez, e essa é a última oportunidade deles. Devem escolher com muita sabedoria. Io sorri. Sem dúvidas teve um lindo sonho, mas está nas mãos de cada um a forma de viver. Se sente grato com esse sonho. Se tiver
tivesse dinheiro, pagaria Enéas. Bayan revela que dedicou sua vida a servir o imperador Poseidon. Jamais se arrependerá de ter entregue sua vida para corrigir a arrogância da humanidade. Os dois marinas estendem seus braços e pedem a Tétis que os guie de volta ao imperador Poseidon. A sereia abre suas mãos. Os três irão regressar ao mundo que devem proteger. Uma luz invade o templo dos inimigos. Bayan de cavalo marinho e Io de esquila voltaram. Enéas lamentam que tenham desperdiçado a oportunidade que lhes concedeu. Agora não há mais escolha. Só lhes resta eliminá-los. Os marinas não se arrependem do caminho que tomaram em suas vidas. Não guardam arrependimentos. Dessa forma, lutarão contra Enéas com todas as suas forças. A verdadeira batalha irá começar. Uma feroz batalha é travada entre o espírito Enéas e os generais marinas Bayan de cavalo marinho e Io de esquila. O inimigo não tem outra escolha a não ser eliminar os marinas, pois retornaram para lutar. Bayan e Io também não tem outra alternativa. Io ordena que liberte Isaac agora mesmo. Fúria do lobo! Mas Enéas repele a técnica de esquila com uma das mãos. Bayan prepara-se para atacar. Assopro divino! Mas todo esse poder não passa de uma brisa refrescante para Enéas. Nesse instante, Io ataca novamente, Ferrão da abelha rainha! surpreendendo o inimigo. Contudo, Enéas se esquiva do ataque. Mas rapidamente Bayan aproveita a distração e lança Ventos de furacão! Enéas é envolvido pelo grandioso ataque do cavalo marinho. Foi arremessado para o alto, mas se recupera rapidamente. Porém, antes que pudesse tocar o solo, é surpreendido com outra técnica de esquila. Águia poderosa! E finalmente atinge e fere Enéas. O espírito heróico é arremessado na coluna do templo com um grande impacto. Bayan sorri, pois finalmente o esforço dele surtiu efeito. Enéas se ergue. Io irá pará-lo de uma vez por todas. Tornado violento! Mas é inútil. Esquila não entende como é possível que o inimigo fique parado em meio a seu poder. Como se o tornado não fizesse absolutamente nada. Enéas supõe que os generais marinas são os mais fortes do exército de Poseidon. Por seu deus, comandam as tropas dos 7 mares. Fechando seus olhos, tem a impressão que isso é apenas uma teoria. Vê que ainda não possuem experiência. São realmente uma decepção. No entanto, por respeito a eles, usará também suas técnicas mais poderosas. Aquelas que não vieram das mãos humanas, mas sim dos próprios deuses. Enéas abre seus olhos com determinação. Os dois marinas se espantam. Tufão colossal! O gigantesco poder lança Bayan e Io para os céus. Jamais viram tamanho poder. É uma poderosa tempestade de energia. Sentem que ela despedaça seus corpos. Os dois generais caem. Suas escamas, renascidas pelo sangue de Poseidon, foram danificadas. Bayan e Io não são rivais para o lendário guerreiro. Eles começam a se mover, mas estão gravemente feridos. Esquila odeia admitir isso, mas reconhece que o poder de Enéas é muito superior ao deles. Não pode imaginar que em algum momento da história tenha existido um homem com esse poder. Enéas já lhe disse, esse poder não é humano. Não veio dos mortais, mas sim dos deuses. Io não pode acreditar nessas palavras. Ele se impressiona com o olhar de Enéas. Não há sequer um indício de hostilidade ou intenção assassina em seus olhos. Porém, transmite um sentimento de piedade e compaixão diante dos adversários. Possui um gigantesco e majestoso cosmo. É como o cosmo de um deus. Parece realmente que estão na presença de um poderoso deus como Poseidon. Os generais marinas são golpeados novamente, mas ainda não compreendem qual o motivo de tudo isso. Essa sensação é inconfundível. Mas Io se pergunta por que ele deveria ser o inimigo e por que tem um cosmo tão parecido com o de Poseidon. Bayan não tem dúvidas. Não podem vencê-lo. Se é realmente como pensa, não há a menor chance. Io se irrita, não aceita essas palavras. Mas Cavalo Marinho revela que, na verdade, pensou que Enéas tivesse esse nome por ser inspirado em um personagem da era mitológica. Mas na realidade, o homem que está diante deles pode ser realmente o próprio personagem da mitologia. O famoso herói lendário que lutou na Guerra de Troia. As cidades de Troia e Micenas batalharam ferozmente em uma grande epopeia, originada das armações dos deuses. Enéas se converteu em um general do exército derrotado. Com isso, foi expulso com seu pai da capital. Mas graças à sua grande piedade mostrada no Mediterrâneo, foi salvo por Poseidon, o imperador dos mares. No norte da África, recebeu de Hermes a mensagem de Zeus, um dos 12 deuses do Olimpo, que o oráculo revelou que seria o encarregado da restauração de Troia. Onde agora está na Itália, no mundo moderno, surgiu o Império Romano, graças a esse grande elo. Em outras palavras, foi graças a Enéas que o homem foi amado pelos deuses. O espírito sente um pouco de vergonha, embora não há nada de errado. Io entende que isso significa que ele ainda conta com a proteção dos deuses. Bayan não tem dúvidas, portanto não podem atacar de maneira irresponsável. Enéas lamenta que os dois apenas regressaram para perder a vida novamente. Io se enfurece e lhe dará o que merece, mas Bayan
Bayan pede que ele pare. Enéas segura a perna de Esquila e o arremessa no solo. Mas mesmo assim, Io não desiste de lutar e segura as pernas de Enéas, que o chama de tolo. Mas Io pergunta o que foi, se por acaso o herói não se deu conta que foi capturado por seus pés. Enéas se espanta, não pode se mover. É mais uma técnica de Esquila. Serpente assassina! O golpe é como se estrangulasse sua presa. Bayan se preocupa com seu amigo. Io grita para ele atacar com todo o seu poder. Pede que não se preocupe com ele. Bayan fica perplexo. Io grita perguntando por que ele não faz nada. Deve se apressar. Enéas vê que o garoto possui grande determinação, porém pede que lhe responda uma pergunta. Quer saber se Esquila está preparado para receber o raio de Zeus, o imperador do céu. Dinastia Relâmpago! A escama de Esquila é destruída. Io recebeu toda a energia vinda dos céus como se fosse o raio lançado pelo grande Zeus. Io é completamente derrotado. Seu corpo foi fulminado pelo poderoso raio celestial. Esquila cai. Bayan se desespera, preocupado com seu amigo. Enéas não entende por que está tão surpreso, já que foi a hesitação de Cavalo Marinho que resultou nisso. Bayan segura Io em silêncio. Enéas anuncia que chegou a hora de mandá-lo também ao outro mundo para que possa pedir perdão a seu amigo. Ele ergue uma das mãos. Entretanto, sua mão é bloqueada. Bayan de Cavalo Marinho se ergue e move suas mãos. Enéas não sabe o que é isso. O ar produzido pela rotação das mãos está gerando uma barreira defensiva. Bayan fecha seus olhos e sorri. Reconhece que Enéas está certo. É um homem cheio de hesitação. No passado, por causa de sua arrogância, perdeu contra um oponente que pertencia à classe mais baixa do exército de Atena. Inclusive agora, perdeu a oportunidade dada por seu amigo que se sacrificou. No entanto, graças a Enéas, tudo se tornou nítido. Ele é Bayan, um guerreiro que está preparado para morrer. Portanto, deve se preparar para receber sua técnica mais poderosa. Enquanto isso, Isaac de Cisne continua diante de Camus de Aquário. Seu mestre pergunta para onde ele vai, mas Isaac já lhe disse, já se lembrou de tudo. Este mundo não é o que deveria ser, por isso deve voltar ao seu lugar o mais rápido possível. Mas além daquela aurora, há outro mundo. Camus pede que seu discípulo não diga bobagens. Não deve se esquecer que eles são cavaleiros a serviço da deusa Atena. Isaac diz a seu mestre que isso teria agradado, porque deveria ter sido assim. Entretanto, essa é somente uma ilusão, um sonho que nunca se tornou realidade. Isaac retira sua diadema. Camus não entende o que aconteceu com seu rosto. Isaac revela que a grande prova de tudo isso é seu olho esquerdo com a cicatriz que o acompanha. São provas absolutas. O general Marina diz adeus a Camus, mas um gélido ar cobre o seu corpo. Calypso! O círculo de gelo. Camus não permitirá que avance. É o dever de um mestre guiar seu discípulo quando está perdendo o rumo. A missão dos cavaleiros é proteger o santuário. Se abandonar, será considerado um traidor. E é sua missão puni-lo com suas próprias mãos. Mas Isaac se liberta do anel de gelo. Camus prepara-se para desferir seu ataque mais poderoso. Isaac não tem escolha. Também não gosta de escutar bobagens. Camus irá tomar sua vida se não colocar em prática tudo o que lhe ensinou. O choque dos guerreiros de gelo. Chegou a hora de Isaac superar seu mestre Camus. A batalha de Bayan de Cavalo Marinho contra Enéas do Céu continua. O general Marina de Poseidon usa sua barreira para conter o ataque do súdito de Nêmesis. O espírito sente que finalmente Bayan está motivado a mostrar seu verdadeiro potencial, mas alerta que o resultado será o mesmo. De nada adiantará. Enéas ri de Bayan. A escama do cavalo marinho começa a se despedaçar completamente. Bayan não pode acreditar. Sua vestimenta entregue pelo imperador Poseidon foi totalmente destruída pelo poder do inimigo, que avisa que ainda há tempo para desistir. Entretanto, Bayan se enfurece ao ouvir tamanha bobagem. Continuará a lutar contra o guardião da deusa da vingança. Enéas percebe que é inútil conversar mais. Fecha seus olhos e se lembra que Bayan lhe disse que não tinha arrependimentos, mesmo tendo entregue sua vida pela busca da utopia que iria purificar a humanidade. Nesse caso, Bayan também deveria deixar de existir agora, pela graça que lhe foi concedida por seu imperador Poseidon. Tufão colossal! Mas Bayan começa a emanar um poderoso cosmo. Em meio à técnica do espírito, Enéas se espanta. Sente que há outro cosmo além do cavalo marinho, que começa a se erguer e envolver o corpo ferido de Bayan. Agora pode ver atrás dele uma aura na forma de 6 bestas emergindo. Nesse instante, Bayan percebe que alguém se aproxima dele, dizendo que é a primeira vez que vê seu parceiro tão desesperado. Bayan se surpreende. É Io! Enéas não pode acreditar que seja Esquila. Seu corpo foi queimado pelo raio de Zeus. Certamente já deve ser um morto-vivo. Io sorri ao dizer que é um osso duro de roer. Ele diz para Bayan que ainda há um longo caminho para percorrer antes que suas vidas se acabem.
cabem. Emocionado com o apoio de seu amigo, Bayan diz que Yo está certo. Juntos devem derrotar aquele homem, pois é o inimigo deles. Enéas está perplexo. Seus cosmos se complementam e juntos se amplificam mutuamente. Jamais imaginou que seus poderes aumentariam tanto. Isso quer dizer que, assim como Enéas, eles também receberam a bênção de um deus. As vestimentas dos dois generais marinas renascem. São as escamas da era mitológica, as Arquisqueios de Cavalo Marinho e Esquila. Elas renasceram nos corpos repletos de determinação dos amigos Bayan e Yo. Chegou a hora de derrotar Enéas. Os dois generais atacam juntos e lançam para os céus um enviado de Nêmesis. Enéas finalmente perece diante desse devastador poder. O espírito é derrubado no solo e ferido mortalmente. Enfim, conseguiram derrotá-lo. Bayan não esperava menos do poder do sangue do Imperador Poseidon. Suas escamas renasceram no último instante, lhes concedendo uma proteção inimaginável. Contudo, Enéas se ergue, alerta os adversários que é muito cedo para comemorar a vitória. Yo e Bayan se surpreendem ao vê-lo vivo, mesmo depois de receber o ataque combinado. O espírito revela que o que eles fizeram se chama milagre. Realmente foi incrível, mesmo que por um breve instante. Seus cosmos se igualaram ao dos deuses. Porém, foi apenas por um piscar de olhos. Os humanos não podem se equiparar, muito menos superar o poder de um deus. Isso é absolutamente impossível. Essa utopia realmente é chamada de milagre. Enéas pergunta se eles acreditam que poderão repetir esse feito. Ou será que foi apenas um golpe de sorte, uma coincidência fugaz? Ou realmente foi um verdadeiro milagre? Enquanto isso, Isaac de Cisne enfrenta Camus de Aquário. O Cavaleiro de Ouro vê que seu discípulo cresceu muito o suficiente para enfrentá-lo. No entanto, não reconhece essa postura. Tem certeza que nunca lhe ensinou isso. Isaac revela que essa técnica é autêntica e, junto com sua cicatriz no olho, são provas que viveu uma vida diferente em outro mundo. Camus pode ver que ele continua a desafiá-lo. Uma aura se forma atrás de Isaac como um monstro marinho. Está diante do Kraken. O Cavaleiro de Aquário irá lhe mostrar seu principal golpe. Execução Aurora! Isaac consegue conter o poderoso ataque com uma das mãos. Camus está impressionado, mas alerta seu tolo discípulo que, se receber diretamente o ar gélido de sua técnica, será congelado instantaneamente. Mas Isaac já lhe disse que veio de um mundo diferente daquele. Aprendeu durante uma batalha mortal contra um velho amigo, o Frio Supremo, que supera o poder de Camus, o Zero Absoluto. Isaac jamais esquecerá da gentileza que Camus tinha para com ele, neste e no outro mundo. Ainda que os dois mundos sejam diferentes, Camus permanece o mesmo. Agora irá receber seu maior golpe como despedida. Camus grita para ele tentar se for capaz. Aquário lançará seu poder sem nenhuma piedade. Isaac, mesmo que tenha amado os dias que viveu naquele mundo, não deve se esquecer que é Isaac, o general marina de Kraken. Entre uma vida tranquila mas falsa, ou uma vida real em que irá morrer, Isaac sem hesitação escolhe a morte. Portanto, Aurora Boreal! o poder do general marina derrota Camus de Aquário. O Cavaleiro de Ouro cai. Isaac venceu, mas seu adversário era seu mestre Camus. Ele congelou as extremidades de seu corpo e por muito pouco quase acabou com ele. Isaac no solo vê Tétis. Ele pergunta se por acaso chegou a hora de ir embora daquele lugar. Voltarão para onde estão todos, ao lado do Imperador Poseidon. No templo dos adversários, Enéas lança uma vez mais seu golpe. Tufão Colossal! Ventos de furacão! Tornado violento! Os dois marinas continuam a árdua batalha contra o espírito heróico. O lugar é devastado pelo choque de poderes. De repente, Enéas não compreende o que está acontecendo. Sob o tornado e as ondas está o cosmo de ambos, que se movem em diferentes direções, mas de forma sincronizada. Seu tufão não pode fazer nada contra eles, está prestes a ser tragado. Essa combinação de ataques gerou um novo poder. Redemoinho Ciclone! Enéas recebe o golpe e é lançado pelos ares. Finalmente, o poderoso inimigo é derrubado diante de Bayan de Cavalo Marinho e Yo de Esquila, que trajam as escamas arquetípicas da era mitológica. O espírito viu que o sincronismo dele se tornou algo divino. Foi realmente espetacular, como se estivesse na presença de um deus do Olimpo. Tudo está acabado e com isso a vitória deles é plena, mas ela também lhe mostrou a fonte dos milagres. É a fé e a amizade dos humanos. Ao
receber a graça dos deuses, talvez tenha se importado apenas com o poder e acabou se esquecendo desses sentimentos. Essa foi a causa de sua derrota e da vitória deles. Nesse momento, alguém se aproxima dos dois guerreiros, vendo que aquela batalha chegou ao fim. É Sorrento de Cirene e Krishna de Crisaor. Io vê que seus companheiros também passaram por uma feroz batalha, mas Sorrento diz que isso não tem importância, já que Nêmesis se encontra tão próximo deles. Devem partir imediatamente. Porém, uma voz pede que eles esperem. Os 4 generais de Poseidon observam em silêncio. O traje de Enéas se monta em sua forma Objet. A vestimenta dos espíritos é chamada de Shell. Enéas revela que esperava por essa oportunidade. Agora poderá confiar isso a eles, já que daquele momento em diante virá a verdadeira batalha contra os mais poderosos. Os marinas de Poseidon ficam impressionados. Enéas lhe contará agora sobre a verdade que se esconde por trás desta batalha. As verdadeiras intenções da deusa Nêmesis serão reveladas. A deusa Nêmesis dorme tranquilamente em seu templo vazio. Ainda não tem conhecimento que os generais marinas estão se aproximando. Na escadaria que leva ao templo, alguém se aproxima, mas o último espírito de Nêmesis ordena que o invasor pare. Daquele lugar em diante não pode permitir que passe, mas o invasor diz que precisa ver Nêmesis, sua deusa. O espírito que bloqueia o caminho se espanta. É Cadmo. O espírito não entende o que ele faz lá tão cedo. Saiu para atacar os generais marinas e retornou rapidamente. Pergunta se já derrotou todos eles, mas Cadmo insiste em dizer que precisa ir até Nêmesis. O espírito não entende o que está acontecendo com seu companheiro. De qualquer forma, é proibido fazer pedidos diretos à deusa. Pede que saia de lá, pois cuidará de tudo agora. Cadmo, sob o domínio do Satã Imperial, diz para ele não ficar em seu caminho. Cadmo ataca, mas o adversário desvia facilmente. Ele acha que isso é uma loucura. Quer saber por que ele voltou de verdade. Cadmo, de presa dracônica, precisa ver Nêmesis imediatamente e não permitirá que ninguém o atrapalhe. Irá tomar a vida daquele que insiste em ficar em seu caminho. Ele ataca o servo de Nêmesis com seu punho, mas uma luz percorre o local. O espírito golpeou Cadmo. O grande guerreiro é derrubado e desmaia. O silêncio domina o lugar. Casa e Canon estão naquele mesmo local. Eles não podem acreditar que Cadmo foi derrotado com um único golpe. Linade diz que Canon não deve temer, mas Dragão Marinho diz que quem está tremendo é Casa. A técnica de Linades Hidromiragem consegue escondê-los perfeitamente, pois transmite paredes de ar que absorvem a umidade e oculta completamente a visão e o som. Eles precisam avançar agora. O espírito acha estranho aquele ódio nos olhos de Cadmo. Ele tem poder suficiente para derrotar os inimigos e não consegue entender por que ele voltou. Em um piscar de olhos, o inimigo golpeia Casa. Canon não consegue acreditar e se preocupa com ele. O servo de Nêmesis sorri. Casa está perplexo e não compreende como o espírito descobriu que estavam lá. Foi capaz de vê-los através de sua técnica. O general Marina cai. O espírito chama ele de tolo. Não passam de humanos, incapazes de enganar os olhos de um deus com uma sabedoria tão superficial. Canon não entende o que ele quer dizer com isso, mas o adversário diz que é isso mesmo que ele ouviu. Um deus. Ele é o filho do imperador Zeus, Pólux de Atanás e a imortalidade. Ele vingará os céus. Não permitirá que os ratos avancem. E Canon terá o mesmo destino de seu amigo. Canon compreende. Pólux com seu irmão Castor são os gêmeos que se tornaram sua constelação. É o lendário herói dos tempos mitológicos. Dragão Marinho começa a rir. Pólux não entende qual é a graça. Canon lamenta por ser rude, mas é engraçado. Aparentemente, seu destino traçado pelas estrelas não deixará partir, mesmo que perca a vida novamente. Dragão Marinho se prepara para combater Pólux. Agora, Canon, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, será seu oponente. Explosão galáctica! Contudo, todo o poder de Canon atravessa o corpo de Pólux, que sai ileso. Pólux ouviu que ele é um cavaleiro. Agora o reconhece. É aquele homem dos rumores que manipulou Poseidon. Acha isso esplêndido, mas seu golpe é muito lento. Com isso, não poderá vencê-lo. Pólux salta. Ele golpeia Canon com seu punho devastador. O guerreiro é derrubado e ferido gravemente, mas Pólux rapidamente o ergue. Ainda é cedo para cair. Já faz muito tempo que não lutava e pede que o deixe
deixe recuperar o tempo perdido. Pollux, que criou o pugilismo, revela seu punho maligno, o gancho. Canon é golpeado e gira pelos ares. Canon gira com a rotação do punho e é lançado no solo novamente. Mas Pollux não terminou. Usará seu próximo golpe. Soco direto atinge o rosto de Canon, que é lançado para trás. Canon percebe que será difícil lutar próximo do inimigo. Precisa atacá-lo. Canon se afasta e lança Outra dimensão! Entretanto, Pollux surge em suas costas. Não permitirá que ele se afaste e fuja. O último golpe é desferido. Canon voa para o alto. Ao cair no solo, Pollux vê que os humanos não evoluíram. Apenas se limitaram às brigas e não aperfeiçoaram as artes marciais desde a era mitológica. Não há deus ou demônio no mundo melhor do que Pollux. Portanto, não há nenhuma chance de vencê-lo. Canon diz que pelo menos os humanos lutam juntos. Possuem amigos. Mesmo não sendo poderosos como um deus, não dão sequer um passo para trás. Mesmo que cometam erros, seguem sempre em frente, atravessando as dificuldades e também, mesmo quando se veem sozinhos, continuam destemidos. Pollux diz que um tolo não deve discutir com o filho de um deus. Os golpes de Canon continuam a atravessar Pollux sem atingi-lo. Canon não sabe o que fazer. Novamente não conseguiu sequer tocá-lo. Pollux soca Canon incontáveis vezes com seu punho. Canon se pergunta o motivo pelo qual seus punhos cortam apenas o ar, sem acertá-lo. Não sabe se deve continuar indo atrás dele avançando. Pollux se move rápido demais, como um movimento que excede a velocidade da luz. Se pergunta se esse é o poder de um deus. Canon cai no chão novamente. Pollux não entende porque Canon continua vivo. Acredita que para ratos é melhor e mais valioso perder a vida miseravelmente. Mas Canon se levanta outra vez. Pollux imagina que na verdade possa ser um gato prestes a morder. Porém, Canon diz que está mais para um leão. Ele avança segurando Pollux. O servo de Nêmesis percebe que ele pretende usar a estratégia dos fracos quando estão encurralados. Canon não importa com o que ele diz. Agora não irá soltá-lo. Seus braços irão segurá-lo junto dele. Receberão um ataque. Pollux vê que é de fato uma autodestruição, mas não perderá a vida junto com o rato. Canon não permitirá que escape. Irão morrer juntos agora. É o fim deles. Canon diz adeus a todos, mas Pollux consegue escapar dos braços de Canon e golpeia novamente. Agora o atingiu mortalmente. Canon não pode acreditar. Pollux já lhe disse que uma morte miserável combina com o rato. Diante do corpo inerte de dragão marinho, Pollux diz que derrotou facilmente 2 invasores. Se continuar assim, vai ficar entediado rápido. Ele avança na direção do templo, deixando Canon para trás. Canon ainda está vivo. Em seus pensamentos, tenta entender como aquele homem conseguiu escapar. Seus braços estavam segurando fortemente, impedindo que ele se movimentasse. Deveria ser impossível sair daquela situação. E ainda, quando se deu conta, foi atingido. No final das contas, há algo em Pollux. Algo que vai além da velocidade da técnica. Se Canon não descobrir esse segredo, não terá chance de vencer. Não sabe qual é a verdade. Não consegue acertá-lo nem escapar dele. Como se Pollux fosse um fantasma. Canon se pergunta se ele é realmente um fantasma. Nesse instante, Canon percebe. Finalmente consegue descobrir a verdade. Dragão marinho ressurge diante de Pollux. Aparentemente conseguiu entender o segredo que há na defesa do espírito de Nêmesis. Pollux percebe que Canon ainda quer brincar. Canon diz que sim. Ele deve usar todo o seu poder ao máximo. A escama de dragão marinho sai do corpo de Canon. Agora é a hora do segundo round. Lutará o boxe antigo com o lendário pugilista. O contra-ataque de Canon começa agora. Pollux de Atanásia pergunta se Canon ficou louco. Retirou a escama que o protegia. Não entende por que fez isso. Afinal, sem a proteção dela, estaria morto com os ataques anteriores. Mas Canon diz ao adversário que não perdeu a sanidade. Fará de tudo para vencer Pollux. Se pensar bem, já está literalmente vivo na morte. Não tem mais escolha, a não ser descobrir uma forma para derrotar o filho imortal de Zeus. Canon se lembra da batalha mortal contra o exército de Hades no santuário. Naquele dia, no templo de Atena, Canon pergunta para Saori o que é aquilo. É a adaga de ouro que tomará a vida da deusa que está nas mãos de Canon. Ela também não teve escolha. Há poucos instantes recebeu uma mensagem através das pétalas das árvores salas gêmeas. Atena irá viva até o mundo dos mortos, o submundo, para lutar diretamente contra Hades. Ela não tem outra alternativa senão transcender a fronteira entre a vida e a morte. A única forma que torna isso possível é despertar o Arayashiki. Em outras palavras,
apenas o oitavo sentido. Kanon está impressionado. Para superar a vida e a morte é preciso despertar o oitavo sentido. Parece que Shaka naquele momento foi o único que despertou, se libertando das leis da morte, mantendo sua consciência através do oitavo sentido. Athena revela que se é possível ir ao mundo dos mortos enquanto estiver vivo, o oposto também é verdade. Ou seja, a alma dos mortos pode recuperar seu corpo neste mundo como um fantasma. Isso não é impossível. Kanon compreende que provavelmente Pollux tem um domínio pleno do oitavo sentido e o usa para manipular seu corpo livremente, inclusive desaparecendo como um fantasma. Mesmo que lute o atacando com seus punhos, é impossível acertá-lo assim, como se não fosse uma pessoa real, mas sim um espírito inatingível. Esse é o segredo de Pollux. Parece que Kanon descobriu a verdade, entendeu a situação, porém não é tão simples assim. Mesmo que compreenda a lógica, Kanon não irá encostar um dedo sequer nele. Isso não muda em nada a realidade em que se encontra, mas Kanon revela que é um cavaleiro. Na batalha anterior, despertou o oitavo sentido para caminhar livremente pelo inferno. Isso significa que ele já conseguiu antes. Kanon eleva seu cosmo, lutará além dos limites e uma vez mais despertará o oitavo sentido. Pollux o chama de tolo e avança para atacar, perguntando o que ele fará agora. Sangue é derramado. Pollux acerta Kanon. O punho do General Marina transpassa o corpo do espírito sem feri-lo. Pollux sorri. Kanon continua indefeso. Ele ataca incontáveis vezes, mostrando que um ser humano comum não passa de um ser humano comum. Não são capazes de imitar seus criadores. Kanon recebe todos os golpes dos punhos do invencível guerreiro lendário até cair no solo. Tudo acabou. Kanon foi completamente nocauteado. De repente, a diadema de Pollux voa pelos ares. Seu rosto foi cortado e está sangrando. Ele fica perplexo. Não entende o que aconteceu. Durante os ataques, o punho de Kanon atingiu seu rosto. Isso quer dizer que o oitavo sentido começou a se manifestar. Kanon sorri e acredita que é exatamente isso. Da próxima vez, com certeza, irá atingir seus pontos vitais. Mas Pollux não permitirá. Antes disso ocorrer, irá lhe dar um golpe certeiro que o derrotará. Agora, Kanon irá receber o golpe final de Pollux, o filho de Zeus. Aqueles que recebem esse punho morrerão. Desde a era mitológica, ninguém conseguiu escapar. Pollux eleva seu braço e um fogo surge. Kanon vê a chama demoníaca circular seu corpo. Não entende o que é isso. Pollux revela que esse é o fogo do destino. Durante as noites de tempestade, no topo do mastro do navio, essas chamas podem dançar. É gerada pela eletricidade estática. Dizem que emite um forte brilho. Desde os tempos antigos, sua presença tem sido um sinal de bom presságio, indicando que a tempestade irá diminuir. Os marinheiros a chamam de a luz que leva à vitória. Representa uma viagem de sucesso. Fogo de Santelmo! Kanon recebe diretamente a técnica de Pollux. Dragão marinho cai muito ferido. O espírito não tem dúvidas de sua vitória gloriosa. Resta ao Marina a derrota e a morte através do fogo. Entretanto, Pollux se espanta. Novamente foi atingido, mas agora com uma precisão incrível. Kanon se ergue elevando seu cosmo. Parece que os danos foram superficiais. Isso significa que enquanto ele estava se esquivando, continuou devolvendo contra-ataques. O oitavo sentido de Kanon já está cada vez mais próximo de superar o poder de Pollux, mas o lendário lutador não permitirá. Da próxima vez, com certeza, o mandará de volta para o outro mundo. Mas Kanon ataca rapidamente. Explosão Galáctica! É a técnica devastadora de Gêmeos. Pollux recebe o gigantesco poder e é lançado para o céu. Kanon não tem mais forças e fica no chão. Acredita que venceu. Contudo, o inimigo surge em suas costas. Pollux admite que quase ficou impressionado, foi por muito pouco. É difícil para seu corpo se tornar vulnerável. É preciso alcançar o verdadeiro poder do oitavo sentido. Mas Kanon o previne que se a explosão galáctica o tivesse atingido, teria acabado com sua imortalidade. Pollux pede que não seja tão arrogante. É apenas um tolo. A maior parte do poder moldou seu corpo e apenas o vazio entre os átomos explodiu. Kanon não é capaz de derrotá-lo com um golpe fatal. É impossível lhe causar um dano decisivo. O resultado da batalha é óbvio. Então pede que não se mova. Agora Kanon verá o abismo que há entre o filho de um deus e um rato. Pollux prepara-se para atacar, mas Kanon garante que o próximo a ser atingido não será ele. Nesse momento, uma barreira
barreira de gelo protege Canon. Pollux não entende como essa parede de gelo se formou. De repente, alguém pergunta o que Canon está fazendo. Quer saber se esse é o verdadeiro poder daquele que se nomeava o comandante dos generais marinas. É Isaac que interrompe a batalha. Ele sentiu um poderoso cosmo e correu até lá, encontrando aquela situação lamentável. Portanto, lutará em seu lugar. Isaac pede que Canon vá embora e fique longe dessa batalha. Mas Dragão Marinho pergunta o que Kraken está fazendo. Canon o golpeia, derrubando Isaac. Acredita que se o Marina tem tempo para lhe dar lições, deveria seguir em frente em direção ao templo dos inimigos. Canon pergunta se por acaso já se esqueceu dos ensinamentos de seu mestre. No campo de batalha não deve esquecer de seu objetivo. Não deve hesitar por motivos pessoais. No passado já almejou se tornar um cavaleiro. Se Isaac é um homem, não deve sair de seu caminho por motivos inúteis. Canon não irá desistir. Essa luta terminará em breve. Isaac poderá observar em silêncio, pois esse homem que já cometeu tantos pecados não irá esperar mais para morrer. Isaac não pode acreditar que ele pretende fazê-lo. Pollux honestamente acha melhor que Canon aceite a ajuda daquela criança, mas o irmão de Saga pede que ele não se preocupe. Ordena que Pollux continue o combate. Ele então fará como deseja. Estão próximos do round final. Chegou a hora de morrer. Pollux avança. Canon continua recebendo os golpes. Pollux quer saber quantos socos ele consegue contra-atacar e quantos ele é capaz de acertar. Seus 5 sentidos parecem estar desaparecendo. Enquanto isso, Isaac ajuda a casa a se levantar. Ele fica preocupado com Canon. É como se estivesse espiando seus pecados. É um homem com estratégias e fraquezas. Pollux o derruba novamente. Seus companheiros se preocupam com Canon, mas o espírito dará um fim nele. Erguendo seu braço, lançará a técnica que o conduzirá à morte. Fogo de Santelmo! Nesse momento, a escama de Dragão Marinho se coloca na frente de Canon. Pollux se impressiona. Canon não pode acreditar. A vestimenta que já usurpou no passado o protegeu. Não entende o que houve, já que ele não está qualificado para trajá-la. Contudo, a escama de Dragão Marinho brilha intensamente e se desmonta, cobrindo o corpo de Canon. Pollux não acredita que a escama voltou para ele novamente. Isaac e Casa ficam perplexos. Aquela é a verdadeira escama Arc-Scale de Dragão Marinho. Canon compreende. Ele ainda tem uma missão como General Marina. Pollux começa a gargalhar. Disse que é um homem, mas apenas fica sendo protegido. Foi salvo por uma criança e agora pela própria escama. Definitivamente, até o fim de sua vida, apenas demonstrou ser patético. Se fosse Pollux, não seria capaz de permanecer vivo. Mas Canon fecha seus olhos e sorri. De forma alguma. Se pensar sobre sua vida anterior, de fato foi vergonhosa. Mas é por isso que se mantém vivo, para retribuir tantas gentilezas que recebeu. Portanto, a última coisa que pretende fazer é desistir. Pollux tomará a vida desse animal. Canon irá lançar seu golpe final. Ele só pode atacar com um único soco. Irá colocar tudo nesse golpe. A explosão galáctica e seu esmagador poder total. Deve concentrar todo o cosmo dourado de seu corpo que despertou seus sentidos em seu punho esquerdo. Fantasma Galáctico! Pollux fica desesperado, mas parece que o golpe não surtiu efeito e começa a rir. O golpe de Canon não lhe fez nem cócegas, mas Canon lhe dá as costas. Já lhe disse que se não quisesse perder a vida, não deveria se mover. Pollux não entende o que ele quer dizer, já que não morrerá. Se enfurece ao ver seu adversário blefando. Entretanto, o rosto de Pollux começa a rachar. Canon vê que ele não percebeu. Toda a energia que o torna invencível como um fantasma preenche todo o seu corpo, elevando a temperatura ferozmente. Com isso, seu corpo se tornou simplesmente um paiol de pólvora. Pollux não acredita no tolo e avança para lutar, mas uma forte luz começa a sair de seu corpo. O corpo de Pollux é completamente destruído de dentro para fora. No templo de Nêmesis, a deusa da vingança começa a ouvir uma música. Assim ela desperta de seu descanso. Sorrento de Sirene vê que a deusa acordou. O general Marina finalmente chegou à sala do trono. A música de Sorrento desperta até os deuses. Será possível impedir o castigo divino de Nêmesis? Sirene finalmente encontra a deusa da vingança para confrontá-la. A flauta mágica da bruxa do mar já pode ser ouvida por ela, mas será capaz de atingir os ouvidos da deusa? O general Marina traja a Arc-Scama, a veste sagrada da era mitológica, e está preparado para o encontro decisivo. Na sala do trono, Nêmesis
pode ver que Sorento é o único que conseguiu chegar até lá, dentre os 7 generais marinas a serviço de Poseidon. Mas ele previne que seus companheiros estão do lado de fora daquele lugar sagrado o esperando. Está no templo dela representando todos, para pedir que pare com o castigo divino. Implora que atenda seu pedido. Nêmesis ouve as palavras tão gentis do guerreiro, mas não entende o que ele pretende com isso. Revela que é tarde demais. Não há mais nada que ele possa fazer, pois muito em breve, o asteroide Adrasteia será atingido pela força gravitacional da Terra e entrará em colapso. Não importa o quanto Sorento se enfureça, chore e grite, agora já é tarde demais. Mesmo assim, a deusa pode ouvir a música de Cirene. Ela o chama de tolo. É muita ingenuidade achar que a melodia de sua flauta seja capaz de derrotar um deus. Mas a música de Sorento não pretende derrotá-la. É somente o sopro de uma melodia que busca transmitir ao coração da deusa o desejo de paz eterna, tanto na terra quanto no mar. Nêmesis imagina que seja uma artimanha, como aquele monstro marinho que engana os marinheiros para depois devorá-los. No entanto, seja ou não uma armadilha, nada mudará. Ela seguirá com seu descanso. Então ele pode fazer o que quiser. Sorento continua a tocar a flauta conforme a vontade da deusa, mas de repente, Nêmesis é cercada por querubins que irritam a deusa. Ela ordena que Sorento pare de tocar a flauta, pois esse tom é muito desagradável. Mas o Marina continua. A deusa se enfurece, perguntando se ele não entendeu o que ela ordenou para parar agora e o ataca. Sorento é lançado violentamente em uma das colunas do templo. Ele pergunta se o que ela disse é verdade, pois seu concerto celestial é uma melodia poderosa que não contém nenhuma agressividade, já que busca transmitir uma grande paz no coração daqueles que a ouvem. Não compreende porque soa para ela como algo tão desagradável. Furiosa, ela diz que obviamente é culpa de Sorento por ser tão ruim em tocar, mas ele ainda não terminou, já que ela não está descansando em paz. Sua melodia ainda não foi capaz de libertar a alma dela e continua presa naquele labirinto de tristeza que atualmente vive. Nêmesis se irrita profundamente, mas derrama uma gota de suor. Não esperava tamanha grosseria e o relembra que é uma deusa, portanto para ela não existe tristeza. Sorento executa a técnica que envolve Nêmesis completamente. A deusa não entende o que está acontecendo. O som que ouve começa a mudar. É uma voz que ressoa das profundezas da terra, ao ritmo da flauta de Sorento. São mantras que a cercam. Ela novamente vê os anjos irritantes e ordena que desapareçam. Mas nesse momento é tocada por seres com cabeça de elefante e 4 braços, como Ganesha. Nêmesis se assusta. Nesse instante, uma voz pede desculpas a Sorento. É Krishna que surge flutuando pelos ares. Ele lamenta interferir na batalha de Sorento, mas parece que será preciso um pouco mais de esforço, pois a situação é urgente. Krishna irá ajudá-lo. Nêmesis pergunta quem é ele. O guerreiro se apresenta como um dos generais marinas de Poseidon, Krishna de Crisaor. Não deseja lutar contra Nêmesis, porque a eles foi confiado uma grande missão. A deusa não sabe do que está falando, mas Sorento explica que é isso mesmo. A missão lhes foi dada por um dos heróis do mito, um espírito a serviço de Nêmesis, Enéas. Por isso, Crisaor pede que o acompanhe a uma grande jornada ao mais profundo do coração. Uma grandiosa luz é emanada do general Marina. Mahayugayatra! Grande viagem do tempo! Nêmesis e Sorento são envolvidos pela luz. Os 3 iniciam a grande jornada. Na mitologia hindu dizem que o universo desde a sua criação continuará a expandir-se em 4 eras, até que a virtude governe o mundo, ou seja, a Era Sagrada ou a Idade de Ouro. A Era da Descida ou Idade de Prata é composta de 3/4 de virtude e 1/4 de pecado. A Era da Decadência ou Idade de Bronze é composta por 2/4 de virtude e 2/4 de pecado. E por último, a Era das Trevas ou Idade de Ferro é composta por 3/4 de pecado e 1/4 de virtude. Nesse momento estão viajando pelo ciclo das 4 eras, que são
compostas por 4,32 milhões de anos. O destino é escolhido pelo coração do viajante. Nêmesis se pergunta onde irão cair agora. No santuário de Nêmesis, os pássaros cantam em um dia lindo. A deusa sorri para eles dando bom dia. Pede que eles a acompanhem, pois depois de muito tempo terão um julgamento. Ao entrar no templo, Nêmesis pergunta que tipo de pessoa será julgada. A mulher que está sentada no salão não sabe, mas seja quem for, será julgado de acordo com a lei e a justiça. Brincando com os pássaros, Nêmesis diz que ela continua muito rigorosa, mas chega a hora do julgamento. É um jovem que está caído no solo. Belerofonte pisa e começa a bater no garoto. Ordena que ele se levante rápido, pois não tem tempo a perder. Não passa de um bastardo dominado pela violência. É um maldito cavalinho. Belerofonte recebe ordens para se retirar, mas ele informa que o jovem ainda tem uma atitude muito rebelde. A mulher se enfurece e ordena novamente que se retire. Deve se limitar a manter fechada sua boca repugnante quando está diante do solene tribunal, ou será convertido novamente em um ser humano normal. Belerofonte se ajoelha e obedece às ordens. Se retira do salão ainda irritado com o garoto. Ele se levanta e fica de joelhos diante de Nêmesis e da rigorosa mulher ao seu lado. Pedem que o humano preste atenção. Agora irão analisar seu caso de falta de respeito perante os deuses e determinarão o castigo mais adequado. Nêmesis pergunta ao humano o seu nome. O ousado rapaz responde que a boa educação obriga que elas se apresentem antes de lhe fazer perguntas. A mulher fica indignada com o atrevimento, mas Nêmesis sorri com essa rebeldia. De qualquer forma, isso não importa. Verá o que consta em seu registro entregue por Enéas. É um cavaleiro de bronze de Atena, mas Nêmesis tem dificuldade para ler o seu nome. O jovem explica que são ideogramas do Oriente, pois nasceu e foi criado lá. Se lê Xixim, que significa Estrela da Esperança. É Xixim de Pégaso. 1990, Mundo dos Mortos Elíseos. Hades está diante de Saori, a deusa Atena, aprisionada no vaso. Os cavaleiros com armaduras divinas caíram, mas Pégaso permanece de pé protegendo sua deusa. Ele pergunta a Hades o que aconteceu. A batalha continua. Ainda não terminou enquanto Ceia continuar de pé. O imperador reconhece seu rosto. É impossível de esquecê-lo. Uma vez na era mitológica, seu corpo foi ferido por um homem, e eles são muito parecidos. Hades se lembra de mais uma coisa. O cavaleiro que o feriu naquela época também era Pégaso. Enéas conta que desde os tempos mitológicos ocorrem intermináveis guerras santas pelo domínio da terra. Daquela vez, Hades também foi ferido por um cavaleiro. Io e Bion se impressionam. Enéas revela que foi aí que tudo começou. Na sala do julgamento, elas entendem que o caso foi grave. Ele feriu o rosto de Hades, o rei das trevas, nos Elíseos. Nêmesis pergunta se há alguma divergência nos fatos, mas Pégaso confirma que é exatamente isso. A deusa sorri novamente com a honestidade do jovem. A mulher ao seu lado, após o interrogatório, apresenta Nêmesis, a deusa da vingança justa e da punição divina. E ela é Justitia, que rege a lei e a justiça, ajudando Nêmesis. Pégaso as cumprimenta e pede que sejam gentis com ele. Percebe que aquele é mesmo o tribunal, mas tinha pensado que era o céu. Há pouco tempo percorreu o mundo dos mortos e viu o verdadeiro inferno, lagos de sangue, montanhas de agulha e outras coisas assim, e se viu agora cercado por duas belas mulheres. É com certeza um sonho para ele, mas Justitia informa que ele acaba de cometer mais um crime. Agora é acusado de usar linguagem obscena contra a deusa. É um crime brincar assim, mas Pégaso pede que espere um pouco. Deveriam reconhecer uma bajulação. Nêmesis permanece serena e sorridente. Diz ao cavaleiro que, ao contrário dela, sua amiga Justitia é muito rigorosa, então não pode falar com ela bobagens assim. De qualquer forma, Pégaso fez algo inimaginável. Inclusive para ela é algo que a surpreendeu. Foi a primeira vez que ouviu falar que um humano pode golpear o rosto de um deus. Justitia não perdoa as intrigas e ambições dos mortais.
mortais. Mas Pégaso diz que não foi por isso. Ele é um cavaleiro de Atena. Protege o amor e a justiça na Terra. Não aceitou a atitude dos espectros e muito menos de seu líder, que pisoteia tudo em seu caminho. Não foi por nada além disso. Nêmesis começa a gargalhar. Já sabe que tudo que ele fez foi pela humanidade. Já escutou essa história tantas vezes. Justiça compreende. Mas não importa o motivo, a falta de respeito de um humano perante um deus é imperdoável. Agora verá se suas palavras são verdadeiras. Ela ataca com sua espada. O golpe atinge muito próximo de Pégaso. Ele está impressionado. Realmente é um grande poder. Não pode sequer ver o fundo do buraco que ela fez. Ele poderia ter morrido. Justiça informa que agora Pégaso terá 12 provas, o mesmo número das constelações do Zodíaco. Deseja que ele tenha êxito, mas cada vez que não for capaz de suportá-las ou se render, será escolhida uma das cidades que são visíveis daquela colina, e Justiça fará chover sobre ela 100 bolas de fogo. Pégaso está perplexo. Nêmesis o relembra que para proteger o amor e a justiça na Terra, chegou ao ponto de ferir um deus. Certamente ele não irá decepcionar todas aquelas pessoas inocentes por seu egoísmo. Porém, Xixin grita para que façam o que quiser. Não importa o tipo de prova. Mostrará a elas a determinação de um cavaleiro. Quais serão as 12 provas? O antigo Pégaso poderá superá-las? O Pégaso da era mitológica aceita o desafio de Nêmesis. Tudo pelas pessoas da Terra. Terá que superar as 12 provas baseadas nos 12 signos do Zodíaco. Sorrento e Krishna lançam um concerto celestial e o Maryuga em Nêmesis. Em seguida, as consciências dos três retornam aos tempos mitológicos quando o Pégaso daquela era foi condenado. Qual é o segredo do passado de Nêmesis? O cavaleiro lendário permanece diante das duas deusas. Justiça finalmente apresenta a primeira prova. Ela lança sobre Xixin de Pégaso um manto. O cavaleiro é pego de surpresa. Não sabe o que significa isso. O manto fica sobre os ombros do jovem. A deusa revela que aquilo é a pele de carneiro embebida em óleo. A seguir irá queimá-la e Xixin terá de aguentar até que todo o fogo desapareça sem emitir nenhum tipo de lamento. Pégaso pergunta se isso é realmente verdade. Nêmesis sorri perguntando o que houve. Se por acaso prefere que uma cidade arda em chamas em troca de seu bem-estar. O corajoso guerreiro grita para que deixem de tolices e iniciem a prova de uma vez por todas. Além disso, devem agradecer que não tenha aprendido nenhuma técnica de gelo. Justiça lança uma bola de fogo. Todo o manto arde em chamas e Pégaso aguenta a dor sem emitir um único som. Nêmesis observa atentamente a reação do cavaleiro ao receber a punição divina. Justiça continua com semblante inabalável. As chamas consomem toda a pele do cordeiro e se apagam. Nesse momento, Xixin cai diante das duas e Enéas. Nêmesis gargalha e admite que sua perseverança é digna de admiração, mas relembra que isso é apenas o começo. A deusa da vingança ordena que Enéas o leve à prisão, pois já terminou por hoje. Verá se poderá aguentar o que espera na manhã seguinte. Enéas e Belerofonte observam o cavaleiro na cela. Nêmesis pergunta a Justiça o que achou daquele humano. A deusa não viu nada além de um pecador. É como uma besta selvagem que mostra suas presas a um deus. Além disso, achou vulgar e grosseiro. Nêmesis concorda com as palavras de sua amiga. Acrescenta que ele é divertido, não se intimidou por nada e também a fez lembrar de como era a Justiça no passado. Nesse momento, a deusa se enfurece. Diz a Nêmesis que tudo tem um limite e ela ultrapassou. Pergunta como se atreve a compará-la com um simples humano. Nêmesis diz que foi apenas uma brincadeira e pede desculpas. Justiça está indignada. Ele é um simples humano. Muito em breve mostrará sua verdadeira natureza. No dia seguinte, inicia a segunda prova de Pégaso. Ferozes touros se debatem no local. O cavaleiro deverá sobreviver ao ser puxado por suas extremidades por 4 grandes touros e depois uma luta mortal contra si mesmo, sem caranguejos beliscando seu rosto. Ensinar pelo menos 3 truques ao leão faminto. Memorizar os 100 volumes do código legal enquanto belas donzelas tentam fazê-lo cair em tentação. Terá que dizer palavra por palavra, caso contrário será eliminado. O julgamento foi muito duro e teve duração de 3 noites e 3 dias. As provas foram cada vez mais árduas, capazes de fazer as pessoas com grande determinação desistirem, morrerem tentando
tentando mudarem de lado ou se tornarem loucas. Mas Pégaso foi capaz de superar todas. Bayan fecha seus olhos e sorri. Io pergunta se algo aconteceu. O general Marina se lembrou de uma coisa: seu combate contra Pégaso. Ele não se importou quantas vezes foi derrubado por suas técnicas. Sempre se levantou. Sem dúvidas é um homem indomável. Os dois marinas observam a constelação de Pégaso no céu. Nêmesis está impressionada. Ele é o primeiro que sobreviveu às 12 provas. Isso significa que suas ações não são motivadas por más intenções. Xixin, sangrando e sem energias, pergunta se com isso foi absolvido. Porém, Justitia diz para não se precipitar. Desrespeitar um deus é um grande crime, não importa o motivo. Esse crime não desaparecerá. O veredito de seu caso será dado pela manhã. Enquanto isso, deverá aguardar em silêncio. Naquela noite, Nêmesis e Justitia discutem sobre a punição mais adequada para Pégaso. A deusa da vingança acredita que pela humilhação que sofreu o Imperador Hades, o único castigo adequado é a morte. Sua amiga concorda, mas algo a incomoda. Nêmesis pergunta o que aconteceu com ela, se por acaso não pensam mesmo. Porém, Justitia pergunta o que elas afinal estão julgando realmente. Nêmesis não entende o que ela quer dizer com isso. Justitia pergunta se viu também a clareza nos olhos de Pégaso. Independente da situação, embora não tenha nenhuma luz de esperança, a pureza e a determinação que refletem em seus olhos não se perdem. Nêmesis pergunta se ela acha que deveriam ter misericórdia dele. Justitia diz que não, mas na verdade não sabe exatamente. Elas devem castigar os humanos arrogantes que não respeitam os deuses. Mas se pergunta se houver humanos com corações puros, elas possuem o direito de julgá-los. Nêmesis se enfurece. A previne que não deve se influenciar por esse tipo de ideias. Afinal, os seres humanos são como insetos venenosos. Atacam diante do menor descuido. Por isso, devem esmagá-los sem pensar duas vezes. Para um deus, a vida dos humanos é insignificante. Não deve haver espaço para nenhum tipo de consideração. Justitia sabe de tudo isso, entretanto, está hesitando. Nêmesis se aproxima dela. Irá descansar agora e recomenda que ela faça o mesmo. Deve se acalmar. Justitia desce até a cela de Xixin. Ela olha para Pégaso. O jovem está surpreso da terrível deusa ter ido visitá-lo. Imagina que ela foi até lá para ver o rosto dele pela última vez. Pensou que ele era apenas um humano desrespeitoso. Justitia não pode discordar disso. Pégaso já sabe o que lhe aguarda, a pena de morte. A deusa confirma que isso é o mais provável, embora o veredito será dado pela manhã. Xixin acha isso rigoroso demais. Justitia pergunta se para ele a morte é aterrorizante. Ele admite que a teme, pois viu o que acontece no mundo dos mortos. Pede que se preparem, já que apenas ouvirá o veredito amanhã, vai ficar muito bravo. Justitia sorri. Avisará Nêmesis sobre sua honestidade. Pégaso se impressiona, pois não sabia que ela podia rir. A deusa irá se retirar agora. Caso as intenções dele fossem outras, ele já teria sido eliminado há muito tempo. Xixin percebe que ela derrubou algo. É uma chave. Ele avisa que caiu, mas Justitia permanece de costas. Pégaso foge carregando sua caixa de Pandora. Belerofonte parte para impedir a fuga do inimigo. Não importa se o capturar vivo ou morto, já que na manhã seguinte a morte será seu destino final. Os soldados caveira avançam cercando Pégaso. Ele ordena que os esqueletos saiam de seu caminho. Depois de um tempo, uma rebelião irá acontecer. A caixa de Pandora se abre. Meteoro de Pégaso! Os soldados são destruídos em instantes. Belerofonte vê que o maldito cavaleiro é poderoso, mas o acha ingênuo por acreditar que poderá sair vivo daquele santuário. Pégaso o fará, dará o seu melhor. Belerofonte ataca, dizendo que é inútil tentar fugir. No entanto, o cavaleiro desvia e surge nas costas do adversário. Xixin percebe que em termos de velocidade está um passo à frente dele. Agora irá devolver todos os golpes que recebeu do tolo guerreiro. Turbilhão de Pégaso! Os dois voam pelos ares e Belerofonte é lançado violentamente no solo. Pégaso pede para que não leve para o lado pessoal, pois de fato é um pouco selvagem demais. Nesse instante surge Cadmo em suas costas. O guerreiro derruba Xixin com um ataque. O cavaleiro cai diante das duas deusas. Nêmesis se aproxima. De fato, ele foi divertido até o final. Graças a isso, ele encurtou sua vida em meio dia. Perderá a cabeça naquele lugar pelo desrespeito. A deusa pergunta se Justitia está de acordo, mas ela permanece em silêncio. Mesmo assim, Nêmesis cortará Pégaso agora, mas a espada é lançada para o alto. Justitia salva Pégaso, atingindo Nêmesis, que teve seu braço esquerdo ferido. Pégaso não acredita no que acabou de ver. Enéas está perplexo. Nêmesis não entende as ações
ações dela. A deusa lamenta, pois agora ela se encontra encurralada em uma confusão. Essa é sua única certeza. Nêmesis pergunta o que aconteceu e por que fez isso. Ela sempre foi muito rigorosa com os humanos, jamais teve compaixão por eles. Pégaso não entende os motivos de Justitia. Nêmesis se enfurece por não ser capaz de entendê-la. Há muito tempo atrás houve uma batalha entre os deuses. De um lado estavam os deuses do Olimpo liderados por Zeus, enquanto que do outro lado estavam os antigos deuses, os titãs. Depois de muito tempo, o Olimpo saiu vitorioso. Naquele dia, Nêmesis apontou sua espada para Justitia. Aquele é o final do conflito entre os deuses. Ela diz adeus à sua amiga, mas Justitia não se lembra de serem amigas. Contudo, aceita sua derrota e não se arrepende de nada. Ela permanece derrotada no solo. Nos céus surge a imagem daquele que reina sobre os deuses do Olimpo. Ele diz a Justitia, a descendente dos titãs, que ela cairá por toda a eternidade no abismo do inferno. Dessa forma, expiará seu pecado cometido contra o Olimpo. De repente, Nêmesis intercede por ela. Pede que o imperador celestial Zeus espere. O rei dos deuses do céu não compreende as razões de Nêmesis, mas a deusa explica que embora Justitia seja inimiga deles, ela é honrada e possui um coração puro. Seria um desperdício selá-la nas profundezas da terra. Implora que tenha piedade dela, mas Zeus relembra que os titãs são eternos. Se deixá-los livres pelo mundo, não sabem quando poderão voltar a causar danos. Justitia não entende o que Nêmesis está fazendo, mas ela pede que continue em silêncio. Nêmesis garante ao imperador Zeus que se Justitia se levantar contra o Olimpo, receberá junto dela o castigo de ser lançada nas profundezas do mundo dos mortos. Zeus a chama de garotinha ingênua e lança um de seus raios. Lhe mostrará uma pequena parte do que as espera se isso voltar a acontecer. A deusa da vingança recebe a ira de Zeus em seu corpo, a ferindo gravemente. Justitia grita por ela e se aproxima. Uma espada é lançada ao lado de sua cabeça. É a espada da condenação, capaz de criar fendas na terra, com o poder de conduzir ao abismo do inferno. Se ela se levantar contra o Olimpo, deverá abrir uma fenda e saltar juntas até as profundezas do mundo dos mortos. Zeus pergunta se isso ficou claro a Nêmesis. A deusa ouviu bem e agradece a seu imperador. Ele jamais se esquecerá dessas palavras. Nêmesis entrega a espada a Justitia. Acredita que será melhor que ela cuide disso, já que cada vez que a tenha nas mãos, recordará o que poderá acontecer se trair o Olimpo. Naquele dia, elas começaram a ser amigas. Os titãs são inimigos mortais do Olimpo, mas Nêmesis acreditou na sinceridade de Justitia e a salvou. Ela fará o mesmo por Pégaso. Nêmesis a chama de tola. A situação é diferente, já que ambas são deusas, enquanto ele é apenas um humano. Justitia sabe bem disso, mas seu desejo é que exista uma verdadeira justiça para todos. É por isso que ela desobedece suas leis, porém está ciente que para isso necessita de sacrifícios. Do contrário, esse desejo seria simplesmente palavras egoístas. Nêmesis não pode acreditar no que ela pretende fazer. Justitia recebeu dela aquela espada para o caso de algo assim ocorrer. Desta forma, chegou o momento de fazer a terra tremer. Justitia crava a espada da condenação no solo, que abre uma fenda na terra. Nêmesis e Pégaso não podem acreditar que ela o fará. A deusa que descende dos titãs sorri, derramando lágrimas de seus olhos, e diz adeus à sua amiga. Nêmesis chora ao ver sua amiga cair no abismo. A espada da condenação divina abre um buraco na terra até um abismo muito escuro e profundo do mundo dos mortos, onde são aprisionados os imortais titãs por toda a eternidade. Nêmesis se desespera pedindo para que Justitia pare. Ordena para que solte a espada. Ela tenta segurar a mão de sua amiga, mas apenas é capaz de ver um sorriso no rosto de Justitia, que cai na profunda escuridão. Nêmesis grita o nome de Justitia, que desaparece. O buraco se fecha, encerrando a descendente dos titãs para sempre. Enéas e Cadmo observam o lamento de sua senhora. Xixim de Pégaso está perplexo, pois Justitia fez tudo isso para salvá-lo. Nesse momento, Nêmesis se enfurece. Seus olhos só emanam ódio. Ela ergue Pégaso, apertando seu pescoço. O cavaleiro não consegue conter a ira da deusa da vingança. Ele começa a perder os sentidos, mas Nêmesis o liberta. Ordena para que saia de lá. Seria muito fácil para ela fazê-lo em pedaços, motivada por sua raiva. Entretanto, se o fizer, o sacrifício de sua amiga Justitia teria sido em vão. A deusa fica de costas. Grita para
para que Pégaso vá embora. Pode seguir vivendo dessa forma, pode ir aonde quiser, mas não deve nunca se esquecer destas palavras. Nêmesis jamais terá piedade nem misericórdia pela humanidade. Não importa que tipo de desastre seu julgamento traga, será assim de agora em diante. E tudo isso será fruto das sementes que Pégaso plantou naquele dia. Esse será o castigo divino. Xixin compreende. No entanto, ele a previne. Se esse dia chegar, os cavaleiros de Atena irão detê-la. Além disso, ele não deseja que uma deusa tão gentil quanto ela tenha que passar por algo tão triste quanto isso. A espada da condenação permanece cravada no solo desde aquele dia nos tempos mitológicos. Jamais se moveu sequer um pouco. Enéas revela que ela está lá como símbolo dos arrependimentos de sua senhora. Baian e Io compreendem. Enéas implora para que eles salvem Nêmesis de seu coração congelado. As almas dos três retornam a seus corpos caídos no templo. Krishna de Crisaor abre seus olhos. Sorento de Cirene e Nêmesis também despertam. Baian de Cavalo Marinho e Io de Esquila chegam à sala do trono e perguntam se seus companheiros estão bem. Eles acreditam que, considerando tudo o que passaram, pode-se dizer que estão. Eles viram que Nêmesis, a deusa da vingança e do castigo divino, é realmente lamentável e triste. Ela olha para o alto, sorrindo ao se lembrar dos belos rostos familiares que viu. Imagina que seus adversários pensaram que lhe mostrando o passado poderia fazer com que ela perdoasse a humanidade. Porém, ocorreu justamente o contrário, já que a fizeram recordar que desde o passado há humanos violentos, capazes apenas de causar danos. Lhe parece que eles tinham duas alternativas: lutar contra ela ou lhe mostrar os tempos antigos para que mudasse de opinião. Mas pela falta de tempo que lhes resta, decidiram a segunda opção. Pergunta a ele se ela está certa ou enganada, embora isso não lhe importe, visto que o resultado será a extinção de todos agora mesmo. A deusa derrama lágrimas em fúria. Todos serão reduzidos em pedaços tão minúsculos que serão ainda menores que grãos de areia. Nêmesis salta. Seu trono ao fundo começa a emitir uma grande luz. Os generais marinas estão impressionados. Surge a vestimenta sagrada da deusa da vingança. Sua forma Object segura uma balança na mão esquerda e uma espada na direita. Erguendo sua mão, Nêmesis invoca a espada da condenação divina. Chegou o momento de retornar para ela. Um raio de luz sai do templo até o local onde está Enéas. A espada cravada no solo desde a era mitológica voa na direção da deusa. Nêmesis, a deusa da vingança, traja a armadura, segurando as duas espadas. Os quatro marinas não podem acreditar. A batalha final começa agora. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Nêmesis olha para eles. Todos estão trajando as arca-escamas da era mitológica. Ela começa a descer as escadas, se aproximando deles. Vê que a profecia do Cavaleiro de Pégaso estava errada. Afinal, aqueles que vieram detê-la não são cavaleiros de Atena, mas sim os generais marinas de Poseidon. Embora a diferença seja mínima, como entre moscas e mosquitos, Sorento entende o motivo de sua raiva, mas a única escolha era tocar no mais profundo de seu coração. A deusa se irrita, não importa o que ele faça, o resultado será sempre o mesmo. Mas Sorento ainda assim irá tentar. Ele começa a tocar sua flauta. Concerto celestial. Nêmesis cruza suas espadas. A deusa odeia esse som. Já disse isso antes a Sorento. Ela ataca os quatro guerreiros do mar de uma vez. Todos são derrubados violentamente no solo. Nêmesis pede que observem o asteroide Adrasteia reagindo à sua raiva. Ao que parece, os planos se adiantaram um pouco. Julian Solo continua diante das águas usando seu cosmo. A grande estrela vermelha está prestes a quebrar. Seus fragmentos irão destruir toda a Terra. Kiki pergunta ao Imperador dos Oceanos se ele conseguirá completar a barreira a tempo. Poseidon diz que sem dúvidas o fará, pois nada é impossível para um deus. Contudo, precisa se concentrar. Se pergunta por que Nêmesis está com tanta pressa. De repente, toda a Terra começa a tremer. Canon, Kaz e Isaac percebem que isso é um mau sinal. O templo de Nêmesis começa a desmoronar. A grande cúpula central do templo voa pelos ares. Os marinas não entendem o motivo disso ocorrer e avançam, mas nesse instante são impedidos de interferir. Uma silhueta surge diante deles, perguntando para onde acreditam que vão. Se por acaso imaginaram que simples insetos poderiam derrotá-lo. Os três generais marinas estão perplexos.
perplexos. É Pollux! Dragão marinho pergunta por que ele está lá, mesmo depois de ter sido despedaçado pelo fantasma galáctico. Pollux vê que se esqueceu de seu título, Atanásia, imortalidade. Nunca foi preciso que a deusa Nêmesis lhe emprestasse seu poder, já que seu corpo não conhece a morte. Basta que sobre um fio de cabelo, uma gota de sangue ou até mesmo um vestígio de cinza, para que ele possa reviver quantas vezes forem necessárias. Mas a humilhação que o fizeram passar é equivalente a 1000 mortes. Agora Canon irá conhecer o verdadeiro poder do filho de um deus. Mas Isaac se aproxima de Pollux. Kraken irá cuidar dele. Canon deve estar esgotado após lutar sem parar. Isaac grita para que seus companheiros sigam em frente. Vai começar o grande confronto entre o homem imortal e o general Marina do Gelo. O templo de Nêmesis se ergue aos céus, onde a Drastéia está prestes a explodir. Com isso, toda a Terra será atingida por seus fragmentos e desaparecerá do universo. O fim da humanidade se aproxima cada vez mais. Isaac de Kraken pede que seus amigos partam imediatamente ao templo da deusa da vingança. Ele derrotará Pollux de Atanásia, o filho de Zeus, o guerreiro do gelo versus o guerreiro diabólico. Canon compreende as palavras de Isaac. Casa pede que ele não morra. Kraken diz para se apressarem, não lhes resta muito tempo. Os dois generais marinas avançam, deixando o discípulo de Camus de Aquário para o duelo mortal. Pollux está surpreso por um garotinho desejar tanto cair no inferno. Isaac, de olhos fechados, pede desculpas, pois não tem planos de ficar muito tempo naquele lugar. O lendário boxeador vê que ele está com pressa, e nesse caso o enviará agora ao verdadeiro inferno. Ele ataca, mas é golpeado pelos punhos de Isaac. Pollux não pode acreditar, não entende o que isso significa, não é capaz de derrubá-lo. Se pergunta se por acaso Isaac também despertou o oitavo sentido. De repente, percebe que não pode se mover. Seu corpo está completamente congelado. Isaac de Kraken revela que esse poder é o zero absoluto, uma defesa divina que apaga sua forma física. Além disso, ao observar as habilidades de Pollux, pôde supor que ele pode controlar seu próprio corpo no nível atômico. Sem dúvidas, é um poder aterrorizante, mas é inútil diante da força congelante que detém por completo o movimento dos átomos. Pollux está perplexo. Agora compreende por que Isaac decidiu ficar lá. Ele odeia fazer isso, mas para o imortal corpo de Pollux, a única opção que lhe resta é congelá-lo por toda a eternidade. O fará com seu gélido punho. Turbilhão de gelo! Pollux é atingido diretamente pelo ataque do discípulo do Cavaleiro de Ouro de Aquário. O filho de Zeus é lançado para o alto, incapaz de conter o zero absoluto, e seu corpo fica congelado no topo de uma das colunas. Pollux viverá a partir desse momento naquele bloco de gelo, que jamais derreterá. Bem mesmo se vários Cavaleiros de Ouro unissem suas forças, jamais poderiam destruí-lo. Sua imortalidade, na verdade, é uma verdadeira tragédia. Isaac diz adeus a ele. Entretanto, Marina percebe algo. Pollux ainda não desistiu. Isaac pode ouvi-lo. Para o espírito de Nêmesis, se vários Cavaleiros de Ouro são incapazes de destruir esse bloco de gelo, eles não passam de vários inúteis reunidos. Isaac se espanta. Seu esquife de gelo eterno começa a rachar. Pollux destrói facilmente o bloco de gelo de Kraken. O Marina é lançado para trás. Pollux está livre do poder do zero absoluto. Realizou o impossível diante do general Marina, que não compreende como ele foi capaz de destruir sua técnica. Pollux acredita que lhe faltou estudar mais, já que essa ignorância o fez subestimar o poder de um deus. No mundo do zero absoluto, os átomos de todas as coisas perdem energia ao máximo. No entanto, na realidade não param por completo, continuam a vibrar ligeiramente. Essa razão é conhecida como o princípio da incerteza, dentro das leis do mundo microscópico. Em outras palavras, todas as partículas possuem propriedades onde não existem em um só lugar, mas sempre existem com uma probabilidade de dispersão. Portanto, por mais que esfrie, a amplitude da onda e da frequência nunca mudará por completo, jamais será reduzida a zero. Isso se chama energia de ponto zero. Ninguém percebe essa pequena vibração. Inclusive para Pollux foi muito difícil de senti-la. Teve de ampliar seu poder ao ponto de romper seus ossos. Isaac é digno de elogios, pois desde a era mitológica, ninguém levou Pollux a esse extremo. O guerreiro prepara-se para atacar. Kraken o previne que não importa quantas vezes sejam necessárias, irá congelá-lo com seu poder. Aurora
Aurora Boreal! O gélido ar não é rival para o inimigo. Pollux o chama de tolo, pois não aprendeu a lição. A grande vibração é capaz de derreter até mesmo o zero absoluto. Tremor quântico! Pollux de Atanasia golpeia o peito do adversário. Isaac de Kraken é derrotado. Sua escama é completamente destruída. O general Marina caiu. Pollux está com seu sangue ardendo, pronto para lutar. Mas seu oponente já está morto. Ele se vira para partir. Porém, Isaac ainda está vivo e não permitirá que impeça Canon em casa. Eles precisam ir ao templo de Nêmesis. O filho de Zeus fala para ele não se confundir. Não tem a menor necessidade de segui-los. Afinal, muito em breve, eles irão cair naquele lugar. Isaac não compreende o que seu inimigo está dizendo. Pollux começa a contar. 1, 2, 3... Agora! Nesse instante, Dragão Marinho e Linades caem no chão ao lado de Kraken. Marina não pode acreditar. Canon e Casa lamentam. Não conseguiram chegar ao seu destino. Silhuetas sombrias chegam ao local. Os generais estão impressionados. Pollux pergunta o motivo pelo qual estão tão surpresos. Agora ele está em outro nível ao acelerar seus átomos até o ponto de romper o zero absoluto. Infindáveis sombras cercam os súditos de Poseidon. Inúmeros Pollux coexistem de uma vez. E ele acredita que isso não deveria ser difícil para eles compreenderem. Pollux se pergunta o que farão agora que o Fantasma Galáctico e o Zero Absoluto são inúteis. Será que lutarão inutilmente até morrer? Ou irão suplicar por piedade de suas miseráveis vidas? Embora isso não tenha a menor importância para Pollux, o espírito pede que olhem para o céu em Adrasteia, no templo de Nêmesis. A deusa revela que já chegou a hora que os fragmentos espalhem as chamas do castigo dos deuses por toda a terra. A deusa sorri, olhando para Sorento de Cirene, Baian de Cavalo Marinho, Iod Esquila e Krishna de Crisaor. Quebre-se Adrasteia! O grande asteroide começa a se partir em inúmeros pedaços. No cabo Sonion, Julian Solo permanece usando seu cosmo ao lado de China de Ofiuco e Kiki. Já começou. A partir de agora, ninguém será capaz de deter. Os humanos, seus animais, a terra, o mar e tudo deixarão de existir. Isaac e Casa estão perplexos, mas alguém pergunta algo a Pollux. Canon quer saber por que um homem que viveu como herói na terra agora deseja que ela seja destruída, porque jurou lealdade a uma deusa desequilibrada como Nêmesis. Pollux vê que ele não está entendendo como as coisas são, pois acaba de perguntar um absurdo, mas revela que o que realmente deseja com a destruição é a criação de um novo mundo justo, exatamente igual como eles desejavam a serviço de Poseidon. Casa grita para não se comparar a eles. Os espíritos de Nêmesis querem destruir tudo, sem deixar uma planta sequer. De fato é verdade, não deixarão nem mesmo um único ser vivo. Pollux explica que destruirá tudo que está vinculado a seu odiado pai, Zeus, e todos os outros deuses do Olimpo. Não importa se é um inseto, uma planta, nada merece viver no novo mundo que ele governará. Isaac agora entende. Canon percebe que na verdade Pollux não é um servo de Nêmesis. Ele conta que não há motivos para servir uma deusa de tão baixa qualidade como ela. E ao que parece está tudo acabado. Como presente de despedida, irá lhes contar tudo. Na longínqua era mitológica, ele nasceu como um príncipe humano, ao lado de seu irmão gêmeo Castor. Ambos descendem de Zeus, o imperador celestial. Seu irmão e ele foram chamados de os filhos de Deus e alcançaram muitos feitos graças a seus esforços em conjunto. Um dia, Castor perde repentinamente a vida no campo de batalha. Por algum capricho dos céus, somente Pollux herdou a imortalidade de seu pai Zeus. Naquele dia, ele amaldiçoou o mundo. Em lágrimas de desespero, gritou aos céus: se Pollux fosse um deus, teria facilmente salvado seu irmão. Se ambos tivessem sido humanos, teriam deixado suas marcas neste mundo, junto com suas vidas. Implora para que seu pai lhe diga por que o criou assim. Depois de amaldiçoar os deuses e sua criação, Pollux foi aprisionado na prisão celestial. Aquelas histórias que os deuses ouviram suas súplicas e lhe concederam estar junto de seu irmão foram apenas belas mentiras. Foi então que Nêmesis foi até Pollux em seu cárcere. Lamentou ver um guerreiro de seu nível naquela prisão e perguntou se ele não gostaria de trabalhar para ela. Nêmesis
Nêmesis o libertou da prisão do céu. Vivia confusa com o castigo divino sobre os humanos. Isso lhe pareceu um problema tão inútil e egoísta que Pollux apenas se concentrou em seus planos. No dia em que a deusa perdeu sua amiga, Pollux agradeceu. Disse que não há motivos para que uma deusa viva com dúvidas. Justitia foi vítima do pecado humano. Eles vivem invejando os deuses devido às suas breves vidas e fraquezas. Por esse motivo, planejam destruir os deuses. Não merecem viver. Pollux encorajou a destruí-los e governar a Terra como se fosse dela, pois esse planeta não tem salvação. Pede que ela o reduza a cinzas. Ele, Pollux, concederá seu poder para que juntos criem um novo mundo justo. Agora os Marinas conhecem a verdade. Pollux é o responsável por aquela batalha. Ele nunca serviu a uma deusa desequilibrada, mas foi ele mesmo quem a desequilibrou. Suas trevas são mais sombrias que a de Cadmo. Pollux vê que todos finalmente entenderam. Devem temê-lo, pois é um deus, aquele que governará o céu e a terra no lugar de Zeus. E para isso, precisa destruir toda a criação dos deuses antigos. Seu desejo está tão próximo de ser realizado que já pode até senti-lo. Ordena que os cães de Poseidon se convertam no cimento que moldará seu novo mundo. Os generais marinas cercados receberão um ataque. Pollux desfrutará desse momento. Receberão as ultra vibrações de todas as direções a 360 graus. Tremor quântico! Todos os punhos de Pollux atacam ao mesmo tempo, mas algo ocorre nesse instante, surpreendendo Isaac e Pollux. Canaan e Kasa usam seus corpos como escudo para proteger Isaac. Kasa não pode mais resistir. Acredita que perderá sua vida. Canaan crê que existe a possibilidade de suas escamas da era mitológica resistirem. Isaac pergunta o que os dois estão fazendo. Canaan já lhe disse antes, não é tão fraco para precisar da ajuda de uma geração mais jovem. Dessa forma, irá tentar uma vez mais. Kasa concorda. É normal aceitar a gentileza de alguém mais velho. Grita para Canaan emprestar sua força. Canaan ordena que se cale. Afinal, será ele quem irá emprestar seu poder. Pollux avançam chamando de ratos persistentes. Canaan, nesse caso, fará algo mútuo. Explosão galáctica! Ao lado de Canaan de dragão marinho está a saga de gêmeos. O grande ataque combinado dos irmãos gêmeos gera um novo poder devastador. Pollux não pode acreditar. Uma grandiosa luz é gerada pelos irmãos. O colapso das duas explosões galácticas está criando de seu interior uma supernova. Os cosmos de Canaan e Kasa se fundem. Explosão galáctica! Ocorre uma explosão avassaladora que devasta todo o local. Pollux sobrevive e se pergunta se é o único que resta. No entanto, Isaac permanece vivo. Dragão marinho e Linades o protegeram. Seus companheiros usaram todo o seu poder. Canaan e Kasa caem. Isaac fica de pé. Pollux diz que é normal ele ficar sem forças, pois estava no centro daquela grande explosão. Já ele ainda está firme. Aqueles dois tolos não conseguiram derrubá-lo. Nesse momento, Kraken o alerta que não permitirá que insulte seus amigos. Para o filho de Zeus, todos eles são tolos que se perderam em suas próprias ações sem alcançar nada. Portanto, continuará os ofendendo o quanto quiser. Isaac o chama de maldito. Pollux pede para que não se preocupe. Muito em breve ele irá se juntar a seus companheiros. Já pode imaginar a cara de idiotas que farão ao recebê-lo no outro mundo. O antigo aspirante a cavaleiro eleva seu cosmo furioso. Revela ao inimigo que recebeu os ensinamentos de seu mestre, os quais se baseiam em manter a calma. Mas agora quebrará essa proibição contra ele. As chamas de sua ira não irão se apagar, até que tenha acabado com sua existência. Isaac ataca. Pollux alerta o pirralho que jamais o fará. Esse é o seu fim. O lendário pugilista contra-ataca. Os fragmentos do asteroide Adrasteia se aproximam da Terra. Sorento ordena que Nêmesis detenha o meteorito. Adrasteia, como seu alter ego, ainda pode ser impedido por ela. A deusa da vingança se enfurece com Cirene, pois ele não compreende que já é muito tarde. Se eles vão amaldiçoar alguém, que sejam os cavaleiros de Atena, responsáveis por derrubar os deuses. Agora só lhes resta esperar a extinção. Bayan compreende. Ao que parece, foi muito arrogante pensar que os humanos pudessem mudar a mentalidade de um deus. Em nome da Terra, pede desculpas a Enéas. Io concorda com seu amigo.
Eles jamais irão perdoar a deusa Nêmesis. A dupla avança contra a divindade encarregada de punir os humanos. Sorrento pede que esperem. Ventos de furacão! Tornado violento! Ciclone Maelstrom! Nêmesis observa o grandioso ataque dos generais marinas. Todo o poder é repelido e lançado de volta. Bayan e Yo recebem o golpe diretamente e voam pelos ares. Krishna e Sorrento estão impressionados. Nêmesis pergunta se os Hellis humanos já terminaram. Embora não seja tão forte como o Imperador Poseidon, ela é uma divindade. Dessa forma, seus ataques são como cuspir para os céus. Sorrento entende que seus ataques voltarão contra eles. Chrysaor acha isso muito interessante. Ele começa a levitar. Não usará seus punhos. A deusa receberá sua grandiosa luz. Maharoshini! Entretanto, Nêmesis o surpreende. Ela o relembra que tem uma grande dívida com ela após revelar seu passado vergonhoso. Agora irá dançar ao ritmo da espada da condenação. O Marina usará sua lança dourada. Contudo, Nêmesis a joga para o alto. Irá tomar sua vida nesse instante. Um veloz flash surge. Sorrento golpeia Nêmesis, salvando Krishna. O elmo da deusa cai no solo. Sorrento de Cirene não permitirá. O rosto de Nêmesis começa a sangrar. Cirene se espanta. A deusa diz que ele conseguiu. Afinal, apesar de sua aparência angelical, Cirene ainda é um demônio. Estão em um momento em que a piedade não existe mais. Então, se eles não a derrotarem, será o fim deste mundo. As espadas de Nêmesis cruzam. Ela desfere um ataque contra todos os generais marinas de uma vez. Os 4 guerreiros de Poseidon sofrem diante do poder da deusa. Na Terra, na cratera formada pela destruição do ataque de Gêmeos, Pollux derruba Isaac. Quer saber o que houve. Afinal, ele disse que iria acabar com sua existência. Canon e seu atrevido amigo o aguardam no além. Kraken é derrubado. De fato, Pollux é muito poderoso. Por mais que queime seu cosmo, não consegue superá-lo. O meteorito, seus fragmentos estão a ponto de colapsar com a Terra. Canon e Casa se sacrificaram para salvá-lo. Isaac pede perdão por fazê-los desperdiçar suas vidas. Mas ainda não. Seu corpo tem que se mover. Se ele ficar parado com a desculpa de que está sem energia, como poderia encarar seu amigo Yoga? Pollux o soca, o chamando de perdedor. Tudo está acabado. Isaac cai. Parece que alguns ratos invadiram o templo de Nêmesis, mas com certeza ela já cuidou deles. Agora não há ninguém que possa interferir em seus planos. Resta apenas olhares desolados de todas as pessoas repletas de vida. No cabo Sonion, Poseidon permanece firme segurando o tridente. China não sabe o que é essa luz que emite da superfície do mar. Kiki percebe que ela brilha cada vez mais. O pupilo de Mu não aguenta mais. Acredita que ele é o deus dos mares e que não há nada que seja impossível para Poseidon. Mas está evidente que o tempo acabou. Todos os seus esforços foram em vão. Chorando, o aprendiz vê que depois de tudo, sem Atenas, Ceia e os outros, não podem fazer nada. Poseidon o chama de insolente. Irá ignorar seus inúmeros desrespeitos e louvará a lealdade que tem para com os seus. Nesse momento, infindáveis feixes de luz saem dos mares, rumo aos céus. Os raios começam a colidir com os fragmentos de Adrasteia. Todos os meteoritos são destruídos em instantes. Julian Solo salva a Terra da destruição. Observando os céus, vê que aparentemente só aquela adversária descontrolada permanece no céu. Pollux não pode acreditar, isso é impossível. Ele amaldiçoa a todos. A chuva de meteoritos foi aniquilada muito facilmente. Isso só é possível para o cosmo de um verdadeiro deus. Ele vê que seu oponente continua vivo. Isaac sabe a quem pertence esse cosmo esplêndido e majestoso. Exatamente igual ao que sentiu naquele dia, quando escapou da morte por muito pouco no gélido mar da Sibéria Oriental. Seu corpo também foi envolvido pelo mesmo cosmo. Pollux percebe que o corpo de Isaac, mesmo exausto, consegue queimar o cosmo como nunca viu antes. Aquele grandioso cosmo se expandiu pelos 7 mares, preenchendo de vida cada canto deste mundo. Além de quebrar a chuva de meteoritos, acendeu a chama de sua vida à beira da morte. Esse é o grande cosmo do Imperador dos
dos oceanos, surge a escama da era mitológica, a arca-escama de Kraken. Isaac prepara-se para atacar. Pollux o previne que o zero absoluto não tem efeito sobre ele, portanto nada mudou. Mas ele se espanta, a sensação de frio mudou, está diferente. Se pergunta qual efeito terá em seu corpo. As memórias de Isaac são reveladas. Ele se lembra de alguém o chamando naquela ocasião. Camus pede que desperte. Sua febre já baixou. Ele pergunta a seu mestre por quanto tempo dormiu. Foram 2 dias inteiros. Dessa vez ele exagerou no treinamento. Camus pede que descanse, pois um novo aspirante chegará em breve. Isaac se preocupa e não descansará, pois ele tem um sonho de ficar mais forte a cada dia, até se tornar um cavaleiro de Atena. Esse desejo não o deixará dormir. Nesse caso, Camus pede que mostre ao recém-chegado o resultado de seu primeiro ano de treinamento, para que ele não descanse até o alcançar. Isaac evoluiu bastante e agradece ao seu mestre. Revela que sua meta é chegar ao frio máximo. Camus sorri para o jovem promissor, mas o relembra que todo o caminho não tem um final definitivo. Inclusive, Camus segue em processo de formação. Isaac se surpreende. Camus pede que o ouça. O que irá lhe contar não deve ser entendido como um ensinamento de seu mestre, mas sim como uma história contada por um sonhador. É a lenda da chama congelada. Dizem que ela é capaz de ir além do zero absoluto. Isaac está surpreso. Pergunta a Camus se é mesmo além do zero absoluto. O mestre confirma que é exatamente isso que ouviu, mas o pupilo acha impossível. Supõe-se que o ponto mais frio é o zero absoluto. Não pode haver algo que vai além. É por isso que Camus lhe disse que é a história de um sonhador, mas de qualquer forma lhe contará, já que é uma lenda que se comenta no santuário. Na longínqua era mitológica, houve um cavaleiro que dominava com maestria o punho de gelo. Durante o confronto contra um deus maligno, se conta que foi capaz de atingir esse estado. Ele nunca se rendeu, mesmo quando o inimigo zombava do zero absoluto. Quando elevou seu cosmo além de seus limites, foi então que apareceu. Isaac, com a arca-escama, continua diante de Pollux, que não compreende o que é aquilo. O ar frio que envolvia aquele pirralho mudou e se transformou em chamas. Quando o frio extremo do zero absoluto se inverte, nesse exato momento nasce um fogo de calor infinito, que dizem nunca se extinguir e ser capaz até de consumir o corpo de um deus. Isaac acha que essa história sonhadora parece mais sobre magia. Camus sorri e diz que o garoto tem razão, mas aparentemente não, com certeza. Esta história não é um conto de fadas. Na física estatística desenvolvida no século XX, os conceitos de positivo e negativo também são usados no mundo da temperatura. Em outras palavras, existe a temperatura negativa, onde o zero absoluto é o limite inferior, e a temperatura positiva é o limite superior. De certo modo, com o zero absoluto como limite, o zero e o infinito existem lado a lado, juntos. Zero igual infinito. No mundo das temperaturas negativas, todas as leis da termodinâmica que conhecemos se invertem. O calor flui do mais frio para o mais quente. É um mundo onde a energia de um objeto aumenta à medida que se consome. Isso soa como fantasia, mas é a história da ciência, a que transformou muitos sonhos em realidade. Quem sabe num futuro próximo, ou talvez... Na verdade, em 2013, na Universidade de Munique, foi criada uma temperatura negativa, que se manteve estável por algumas centenas de milissegundos. Inclusive eles, os cavaleiros, se não tomarem cuidado, podem ficar para trás. Isso seria frustrante para Isaac. Camus e Yoga, o amigo e pupilo, se pergunta se podem vê-lo de algum lugar. Seu punho superou o zero absoluto e pode até mesmo incinerar um deus. Kraken ataca o filho de Zeus. Labareda Eterna! O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Pollux é atingido diretamente pela técnica suprema de Isaac e começa a consumir o corpo do inimigo. Ele não compreende que tipo de fogo é esse. Não pode se regenerar. Todo o cosmo está sendo consumido por essa chama. Os generais marinas observam o terror do adversário, que garante que se for morrer, levará todos eles. De repente, Cadmo segura Pollux. Ele não pode acreditar, não entende suas intenções. Cadmo revela que lamenta por ele, mas não pode permitir que cumpra sua ambição. O servo de Nêmesis, segurando Pollux em chamas,
chamas, pede que os jovens marinas sigam em frente. Aquele homem já aceitou sua derrota. Kaz e Kanon se espantam, pois Cadmo estava sob o efeito do Satã Imperial. O espírito revela que foi graças a isso que seus olhos, outrora fechados por tantos anos, finalmente se abriram. Ele acreditava que se os humanos desafiassem os deuses, somente nasceria a tragédia. Por isso se uniu ao exército de Nêmesis. Pensava que esse era o caminho para proteger a humanidade dos deuses, mas a realidade é que só estava fugindo, destruindo assim seu próprio coração. Esqueceu o amor e a justiça que alguma vez já teve e voltou a se submeter cegamente a um deus por medo de perder aquilo que é mais importante para ele. Foram generais marinas que salvaram sua alma. Cadmo agradece do fundo de seu coração. Surge a Shell de Dracodente, a presa de dragão. Cadmo pede que se apressem, sua vestimenta irá mostrar o caminho. Ela os enviará até Nêmesis. Isaac entende. Kaz chora e jamais esquecerá o que fez por eles. Kanon diz adeus a Cadmo, o herói lendário caçador de dragões. Os marinas voam guiados pela Shell. Pollux ordena que o solte. Pergunta se por acaso planeja trair Nêmesis. Cadmo segura firmemente. Naquele lugar ninguém pode falar sobre traição. A essa altura já não existe uma causa justa nesse castigo divino. Pollux o previne que se continuar assim, Cadmo também terminará consumido pelas chamas. Não restará um só fragmento de seus ossos. O herói relembra a Pollux que é justamente esse o seu desejo: morrer como um ser humano normal, levando consigo todo o rancor de Pollux. O filho de Zeus, irmão de Castor, derrama lágrimas de sangue. Morrer como um ser humano comum. Não deve ser ridículo. Qual sentido teria isso nesse momento? Teve uma vida eterna cheia de ressentimentos. É porque ele também é. Pollux é. Ele pede que Zeus o veja. Grita a seu pai que ele também é um ser humano igual Castor. Ele gargalha loucamente até seus corpos desaparecerem completamente nas chamas. O asteroide Adrasteia ainda continua lançando seus fragmentos na direção da Terra. No templo de Nêmesis, Sorento ainda está de pé para combater a deusa da vingança. Ela não pode acreditar na ingenuidade dos marinas. Acabou de ouvir um pedido para que ela se renda. Sorento a previne que muito em breve seu senhor, o Imperador Poseidon, chegará. Ela, melhor do que ninguém, sabe o quão terrível pode ser um deus do Olimpo. Ainda há tempo de deter o restante dos meteoritos. Nêmesis vê que o humano está insinuando para que ela implore por piedade a Poseidon. Pede que não a faça rir. Sorento fecha seus olhos e começa a tocar a flauta. A deusa se enfurece. Ordena que pare. Já lhe disse antes o quanto a melodia da flauta é detestável. A deusa lança seu ataque. Nesse momento, Krishna e Oibayan, que estavam atrás de Sorento, são atingidos, protegendo seu companheiro. Nêmesis se surpreende. Krishna pede que Sorento continue. Ele é a esperança deles para que Nêmesis abaixe suas armas. Se Bayan tivesse um violino, o acompanharia nesse recital musical. Io diz a Sorento que eles serão o seu escudo. Deve continuar. Sirene compreende. A vida de todos está em suas mãos. Portanto, fará o seu melhor. Irá se esforçar para que sua melodia a alcance. Nesse instante, se juntam a eles mais 3 pessoas: Kanon, Isaac e Kasa. Linades pede desculpas por demorar além do planejado. Nêmesis vê que os 7 já se reuniram. Embora não faça muita diferença, ela começa a gargalhar. Dragão Marinho informa a deusa que Pollux caiu e ela se espanta. Foi ele quem disse aos marinas que a influenciou para que odeie a humanidade para desencadear o castigo divino contra ela. Entretanto, ele já se foi. Kanon pergunta o que ela fará agora. Nêmesis não tem nada a ver com isso. Imaginaram que um ser tão insignificante seria capaz de influenciá-la, mas apenas o deixou pensar que a estava manipulando. Para Kanon, se esse é o caso, não irá se conter contra uma divindade louca. Sorento pede que Kanon espere, mas Dragão Marinho não é tão amigável como Sirene. Avisa que se a flauta não funcionar, ele irá interferir imediatamente. Sorento compreende e continua sua investida contra Nêmesis. A melodia da vida que ressoa entre o céu e a terra. Rapsódia do oceano. Nêmesis jamais viu essa técnica. Fica perplexa e não sabe o que é isso. Esse cosmo é como se os cosmos das 7 criaturas marinhas se unissem em um único ataque. Ela jamais aceitará tamanha insolência. Eliminará todos com suas espadas gêmeas. Ao cruzá-las para contra-atacar, uma delas trinca. A espada da condenação é destruída. Nêmesis
Nêmesis não pode acreditar. As duas armas da deusa caem no solo. Ela foi desarmada. Sorrento continua a tocar. Os demais generais marinas comemoram. Eles finalmente conseguiram fazer com que ela solte as duas espadas. Nêmesis permanece sem ação. Ouve a melodia apaixonante repleta do sopro da vida. Não há dúvidas que a fonte de toda a vida é a melodia da Mãe Mar. Sim, de fato, essa vida que transborda sobre a terra. Esse mesmo lamento é a prova do esplendor dos deuses. Ela tentou apagar por sua própria vontade. Se pergunta como poderia ser perdoada. Não sabe o que estava fazendo. Ela deveria punir a falta de respeito dos humanos para com os deuses. Para isso que serve o castigo divino. E acima de tudo, é impossível que sua amiga Justitia desejasse uma destruição como essa. Nêmesis cai arrependida de suas ações. Ao se levantar, Sorrento cessa a melodia e sorri. A deusa permanece de olhos fechados e a cabeça baixa. De repente, Cano percebe que algo está errado. Ele grita para Sorrento se afastar agora. A flauta é destruída em um piscar de olhos. Nêmesis abre seus olhos, mas agora com um olhar completamente diferente de antes. O marino é golpeado violentamente por todo o seu corpo. Sorrento caiu. Seus companheiros se aproximam dele, que pede para que não se preocupem. A espada da condenação se eleva emitindo um poder jamais visto. Nêmesis sorri, recuperando sua outra espada. Os generais de Poseidon não entendem o que está acontecendo. Agora a espada da condenação está emanando uma aura sombria. Uma voz ecoa no templo, rindo de todos e revelando que ainda não terminou. Os 7 generais marinas são golpeados de uma vez. Isaac diz a Canon que aquela voz é daquele homem. Dragão Marinho percebe que embora seu corpo físico tenha sido destruído, seus rancores do passado se converteram em espíritos malignos que residem nessa espada. É Pollux. Casa não pode mover seu corpo, nem Baia e Io. Nêmesis, sob o domínio do filho de Zeus, ergue sua mão apontando a espada. Está acontecendo. Os olhos dela mudaram de cor. Esperou esse momento por muito tempo e agradece aos ratos nojentos. Como agradecimento, permitirá que presenciem a destruição da terra, para depois eliminá-los lentamente um a um. Perderão suas cabeças. Sorrento, muito ferido, percebe que o cosmo de Nêmesis aumentou de uma forma incrível. Além disso, ela está envolvida em um instinto violento, como se realmente fosse outro ser. Não pode crer. Agora é inútil. Não é mais alguém que possa ser enfrentado por um ser humano. É exatamente isso. Dos céus, entre os fragmentos de Adrasteia, se aproxima uma divindade. De agora em diante, esse é um problema entre os deuses. Os generais marinas cumpriram seu dever. Devem deixar o resto com ele. O inimigo aguardava ansiosamente por ele. Aquele que continua tão tranquilo como sempre. Poseidon, o imperador dos oceanos, chega ao campo de batalha emanando um grandioso cosmo. Ao olhar para a deusa, diz que já passou muito tempo. O jogo dela foi longe demais, é hora de terminar. Sorrento de Cirene se impressiona ao ver seu senhor. Nêmesis demonstra temor diante dele. Finalmente o deus apareceu. Vê que Poseidon quer acabar com sua ambição justo quando ela está prestes a se concretizar. Nêmesis aponta sua espada e ataca Poseidon, pois isso não é algo que ele possa decidir. Com o tridente, Julian Solo se protege do golpe. Nêmesis se enfurece. Ele manda ela baixar a espada. Avisa a deusa que se ela se render agora, em consideração aos seus anos de serviço, poupará sua vida. Ela deveria ser capaz de compreender a diferença de poder entre eles. Do contrário, irá escolher a destruição. O cosmo que faz as cabeças se curvarem, essa é a cosmoenergia de um verdadeiro deus. Nesse caso, Poseidon alerta Nêmesis que irá começar. Nêmesis não, melhor dizer, Pollux, o filho de Zeus. Poseidon percebeu, como era de se esperar de um dos 12 deuses olimpianos, o imperador dos oceanos Poseidon, que é comparado ao próprio Zeus. É assim que tem que ser. Caso contrário, não seria divertido. Julian Solo observa o inimigo, que o tornará um sacrifício digno para ele, Pollux, segundo filho do imperador celestial Zeus. Poseidon se defende do ataque de espada. O maligno adversário o derrotará. Pollux quer saber o que está acontecendo com o imperador Poseidon. Sorrindo, pergunta se por acaso seu tridente se tornou apenas um enfeite. Ele ataca novamente com a espada. Os generais marinas estão perplexos. Canon vê que o poder de Pollux é realmente impressionante. Aqueles que nasceram sob o mesmo destino, sob a mesma estrela, apesar de serem inimigos declarados. Agora pode entender esses sentimentos. Carregando nas costas a alma de uma outra metade, o irmão que não voltará
derrotará. Ele desafia um deus. É como ver aquele sonho fugaz se tornar realidade. Yodiskila reconhece que ambos são deuses, mas ainda não consegue acreditar que esses braços frágeis estejam causando algum problema ao Imperador Poseidon. Emocionado, Baian de Cavalo Marinho imagina que ele possa estar se contendo. Sorento de Cirene se preocupa. Julian Solo não parece ser rival para o filho de Zeus. Agora compreende, foi exatamente como Pollux pensou. Sorento vê que então era isso. Não é que o Senhor Poseidon esteja se contendo. Ele está lutando apenas com uma fração mínima de seu verdadeiro poder. Neste momento, ele preencheu os vastos 7 mares com o próprio cosmo e ergueu uma enorme barreira. Além disso, sua verdadeira alma permanece selada dentro da ânfora de Atena, muito abaixo da superfície. Não se sabe ao certo se o poder atual de Poseidon se compara ao que possuía quando despertou parcialmente no templo submerso através de Julian Solo. Isaac percebe que faz total sentido. Krishna se pergunta se será capaz de proteger a Terra. Mesmo assim, um deus aceitou o duelo de outro deus. Qualquer ajuda imprudente seria imperdoável. Por enquanto, tudo que os marinas podem fazer é observar seu senhor lutar contra Pollux. O tridente e a espada colidem. O filho de Zeus consegue desarmar Julian Solo. O tridente de Poseidon gira pelos ares e crava no solo do templo de Nêmesis. Pollux venceu. O imperador dos oceanos foi derrotado. Sorento tenta intervir, mas Poseidon pede que não se preocupe. O general Marina segue a ordem de seu deus. O imperador lamenta. Pollux não entende sobre o que ele se refere. Apesar de ter o sangue dos deuses em suas veias, Pollux é apenas um simples humano. E Nêmesis, apesar de ser uma deusa, ainda é uma garotinha. Poseidon pensou que não seria necessário que ele, o imperador dos mares, usasse toda a sua força. Pollux vê que suas previsões falharam, e essa arrogância será a sua ruína. De fato, Poseidon errou, mas irá corrigi-lo. Pollux avança dizendo que é tarde demais. Poseidon invoca Tétis, ordena que lhe traga a sua vestimenta divina. Tétis de sereia revela a vestimenta divina de Poseidon, que surge atrás de Julian Solo. Pollux não pode acreditar. Diante do esplendor da veste, não consegue se mover. Os generais marinas estão estarrecidos. Se perguntam se essa é sua escama, mas ela tem uma aparência diferente. A Marina Tétis revela que é exatamente isso. Graças ao cosmo derramado nos 7 mares por todos os generais, ela recuperou sua antiga aparência. Por assim dizer, esta é a sua verdadeira aparência. A escama da era mitológica de Poseidon. Ela desmonta e vai na direção de Julian. Finalmente, a vestimenta divina foi trajada. Esta é a Kamui. Pela primeira vez nesta era, Julian Solo traja a armadura dos deuses do Olimpo. A verdadeira batalha final começa agora. Pollux, o filho de Zeus, começa a gargalhar. Só por ele usar vestes bonitas não irá desistir. Ele jamais se deixaria intimidar por algo assim. Desde o início aceitou a ideia de enfrentar um deus. Ele ataca novamente com a espada, mas Poseidon desvia. Pede que descanse, que encontre a paz daqueles tempos tranquilos. Poseidon ataca Pollux com seu tridente. A arma divina atinge o corpo possuído da deusa Nêmesis, que larga sua espada. O poderoso ataque desferido pelo imperador dos oceanos trajando a Kamui derrota o filho de Zeus e expulsa sua alma do corpo da deusa da vingança. A alma de Pollux voa pelos céus, libertando completamente Nêmesis, que fica desacordada no solo de seu templo. Os generais marinas observam o triunfo de seu senhor. Se perguntam se finalmente a batalha acabou. Sorento se aproxima de Poseidon, que sorri ao vê-lo, mas a Kamui deixa seu corpo inesperadamente. Sorento se espanta. Julian Solo caiu. Cirene percebe que agora ele não é mais Poseidon, mas sim o senhor Julian Solo. Canon imagina que acabaram suas energias. De repente, o templo de Nêmesis começa a desmoronar. É perigoso ficar lá. Todo o templo está caindo. Sorento percebe uma movimentação. É Nêmesis, a deusa sobreviveu, mas diz aos generais marinas que aceita sua derrota, embora talvez ela tivesse sido derrotada há muito tempo, quando rejeitou o conselho de sua amiga, que arriscou a própria vida. Nêmesis derrama lágrimas e pede perdão a Justitia. Realmente sente muito. Olhando seu templo desabar sem se mover de lá, Nêmesis vê que é exatamente como Pégaso falou. Sorento grita para Nêmesis não fazer isso. A deusa permanece no templo, onde o solo começa a rachar. Ela se vira para Cirene e sorri, com um olhar sereno. Nesse instante, ela fecha seus olhos e junto dos escombros cai.
Metade do templo nos céus foi destruído. Os 7 generais marinas se reúnem em volta de Poseidon. Sorrento pede que ele acorde, mas Julian Solo permanece inconsciente. Casa se assusta e pede que seus amigos olhem. É a Drasteia. Até mesmo as partes que mantiveram a forma original do asteroide estão se desfazendo completamente. Uma segunda onda massiva de meteoros está a caminho da Terra. Bayan já desconfiava. O presente de despedida de uma mulher bonita é sempre problemático. Kaz está perplexo, pois é uma quantidade inacreditável. Krishna concorda. Com Poseidon agora adormecido profundamente, isso é algo que vai além das capacidades humanas. Io reconhece que tudo que podem fazer é rezar por um milagre. Mas milagres não são pedidos através de oração. Para Kanon, devem ser criados. Linade sabe que é fácil dizer isso, mas tudo tem limites. Dragão Marinho então, como disse Pollux, pergunta se vão ficar sentados assistindo à destruição da Terra. Casa compreende e o acompanhará. Kanon pede para Sorrento ir embora, pois os 6 já bastam. Embora ele não possa garantir, mas Sirene tem uma missão que só ele pode cumprir. Deve levar Poseidon, não, Julian à superfície. Sorrento entende as palavras de Dragão Marinho, ou melhor, seu amigo Kanon. Ele o encarrega dessa missão. O comandante dos marinas pede que o ouçam. Eles cuidarão dos meteoritos a partir de agora. Chrysaor sabe o que isso significa. Pergunta se essa é uma ordem como líder dos generais marinas, mas está brincando. Não tem motivos para duvidar dele a essa altura. Os demais marinas acham engraçado. Não são mais necessários ordens ou favores. Sorrento carrega Julian Solo e se aproxima do abismo. Eles confiam a ele o Imperador Poseidon. Cuidarão de eliminar essas pedras. Não deve olhar para trás, nem se preocupar com eles. Vão se encontrar em breve. Da próxima vez, Esquila lhe oferecerá uma deliciosa lagosta. Sorrento, de olhos fechados, agradece seus amigos. Se reencontrarão na terra. Abrem-se as asas da bruxa do mar. Sorrento salta e voa, deixando rastro de lágrimas, carregando seu deus rumo à terra. Vendo sua partida, Kanon sorri. Em seus pensamentos revela que tem muito orgulho dele e ficou muito feliz de considerá-lo um amigo, e diz adeus a Sorrento. Muito bem, eles irão destruir tudo sem deixar nenhum rastro. Generais, este será o maior ataque de suas vidas. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 20. Adeus, guerreiros. Sejam eternos, Imperador dos Oceanos e Generais Marinas. A saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco chega à sua conclusão triunfal. O golpe de Poseidon dissipou a aura sombria que possuía Nêmesis. No entanto, os fragmentos do meteorito destruído ainda se dirigem à Terra. Ao ver isso, os Generais Marinas confiaram Julian Solo a Sorrento e se preparam para interceptar os meteoritos. Sorrento se dirige à Terra carregando Julian. Sirene usa suas asas como escudo. O calor é incrivelmente intenso. Se não fosse por essa escama da era mitológica, ambos teriam sido consumidos pelas chamas há muito tempo. Pede que o Sr. Julian descanse tranquilamente. Ele, Sorrento, o protegerá até que cheguem à superfície, mesmo que custe a vida. Diante dos fragmentos de Adrasteia, Kanon devastará a galáxia. Explosão galáctica! Io e Bayan converterão redemoinhos em tormenta. Sigourney Maelstrom! Krishna dividirá grandes mares. Divisão do êxodo! Finalmente, Casa poderá estrear sua técnica. Ruptura da salamandra! Isaac fará surgir o ar congelante de calor abrasador. Chama eterna! Os marinas conseguiram desintegrar grande parte. Acreditam que podem conseguir. Devem continuar assim. De repente, Kanon se espanta. Estão diante de algo gigantesco. Eles ficam perplexos. O colossal fragmento se aproxima da Terra. Os generais marinas avançam para destruí-lo, para que pelo menos se torne menor. Irão concentrar seus ataques e se colocam na frente dele. Não é possível. Essa silhueta é Nêmesis. A deusa pede que os generais marinas a escutem bem. Uma rocha tão gigantesca como essa certamente supera suas forças. Se desejam salvar a Terra, devem prestar seu poder a ela. Os marinas percebem que aquela é a espada da condenação nas mãos de Nêmesis. Aquela espada abrirá um enorme buraco na Terra que conduzirá ao abismo do Tártaro. Se combinarem seus cosmos elevados ao máximo com seu poder, podem ser capazes de abrir um caminho ao Tártaro
Tártaro até desde esse espaço exterior. Bayan compreende. Em outras palavras, criarão artificialmente um buraco negro para desfazer por completo esse meteorito. Com o poder dessa espada é muito possível que consigam fazê-lo. Isaac concorda. Ainda existe, embora pequena, esperança. Kaz acredita que vale a pena tentar para criar um milagre. Nêmesis compreende a vontade deles. Nesse caso, todos devem acompanhá-la. Esse será o primeiro e último ataque unidos. Chegou a hora. Pelo belo mar repleto de vida, pelo amanhecer que em breve chegará, por um futuro melhor e cheio de sabedoria, por sua mãe que está no céu, pelo amor e a paz na terra, pela justiça, que seus sentimentos se tornem um. Nêmesis ergue a espada da condenação e diz adeus a Drasteia. Canon deseja que desapareça no conflito das dimensões. A deusa crava a espada na rocha. Ao se aproximar mais do planeta, se desintegra. Finalmente, a Drasteia é completamente destruído, salvando a Terra. Na superfície, Sorento, Kiki, Shina e Julian percebem que todos os meteoritos que cobriam o céu desapareceram. Sirene está preocupado. Se pergunta se eles realmente conseguiram. Nesse momento, houve passos se aproximando. Eles pedem que jamais duvidem deles. São os generais Marinas. Sorento se emociona ao vê-los. Agora podem contemplar o amanhecer. Eles realmente acabaram protegendo o mundo e se sentem muito bem. Originalmente, todos eram perfeitos desconhecidos espalhados por todo o mundo. Não sabiam nada sobre a origem ou a criação dos demais. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, certamente foram amigos que confiaram suas vidas uns aos outros. E estão certos que também serão quando voltarem a nascer neste mundo. Krishna se aproxima do Imperador Poseidon. Chegou a hora de se retirarem. Contudo, se forem chamados, os generais Marinas voltarão sem falta a qualquer momento. Poseidon viu o bom trabalho deles. Agora podem descansar por um tempo. Kiki se pergunta se todos irão embora. Isaac pede desculpas ao garoto por aquela vez e pede que entregue uma mensagem quando Yoga regressar, que diga que seu amigo protegeu bem seu posto enquanto ele não estava. Canon deseja que ele se torne forte como Sei e os outros. Kiki compreende, é uma promessa. Se tornará forte sem dúvidas. Será o cavaleiro mais poderoso de todos. Canon faz um gesto de despedida. Sorento e Poseidon ficam em silêncio. Shina e Kiki acenam sorrindo. Os Marinas caminham pela praia se afastando da margem. Todos desaparecem. Os servos de Atena abaixam suas cabeças. Chega ao fim a vida temporária entregue por Hades. Epílogo. Vilarejo de Rodório. Sorento avista 3 mulheres conversando. Uma delas lhe dá boas-vindas e as demais partem. Sorento elogia a beleza daquela loja. Apenas gostaria de perguntar como chegar a um lugar. É uma igreja. A jovem explica que a rua está em obras neste momento. Então terão de fazer um pequeno desvio. Mas é um lugar muito remoto que ele e seu companheiro se dirigem. Sorento conta que é músico e está viajando para um recital para crianças. A menina fica impressionada. Ela irá acompanhá-los até perto. O caminho à frente é difícil de percorrer. Ela mesma teve um grande ferimento lá há muito tempo. Ele agradece e se apresenta como Sorento. Pede desculpas pelo atrevimento, mas quer saber como deve chamá-la. Seu nome é Seika. No trajeto, entendem a situação. Ela foi do Japão até a Grécia procurando por seu irmão mais novo. Apesar disso, muitos anos se passaram sem que eles pudessem se encontrar. E agora dizem que ele partiu para outra longa viagem. Seika explica que a partir dali apenas devem seguir reto. Pede que tenham muito cuidado. Sorento agradece toda a ajuda e pede também que a senhorita se cuide. E sobre seu irmão, espera que regresse logo. Ela está certa que cedo ou tarde surgirá de surpresa. Ele sempre foi esse tipo de garoto desde pequeno. Sorento e Julian partem. Seika tem certeza de que seu irmão voltará em breve, assim como nos velhos tempos, com seu rostinho sujo e um grande sorriso, não é mesmo, Seiya? Naquela noite, 6 estrelas cadentes ciscaram os céus da Grécia. Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, Rise of Poseidon, fim. Esperem com ansiedade o retorno e novo trabalho do mestre Suda Tsunakan.